Por favor, saia. A esposa do vice-presidente executivo e o filho dele já estão no andar de cima. A voz fria e cortante da assistente executiva ecoou pelo saguão de mármore, me fazendo duvidar dos meus próprios ouvidos. Do lado de fora do átrio de vidro do arranha-céu na Avenida Paulista, uma chuva incessante de outono martelava as vidraças com fúria gelada. Ao meu lado, uma pequena mão quente apertava meus dedos com força. Minha filha de 6 anos, Luna, olhava para mim com olhos arregalados e ansiosos. A esposa dele? Perguntei baixinho, mantendo a voz controlada. O que você está falando? Eu sou a esposa de Marcelo. Camila Rocha, secretária particular do meu marido, soltou uma risada seca e zombeteira. Seu olhar varreu os casacos comprados em lojas comuns que Luna e eu usávamos, nos avaliando como casos de caridade. Naquele exato momento, um calafrio gelado percorreu minha espinha. Eu sabia, com certeza nauseante, que algo tinha dado terrivelmente, catastroficamente errado. A sede corporativa onde viemos surpreender meu marido depois do trabalho havia se transformado instantaneamente em um campo de batalha hostil. Mas nem meu marido nem essa secretária arrogante sabiam a verdade ainda. Eles não faziam ideia de que, de pé silenciosamente atrás de mim, estavam 3 irmãos mais velhos poderosos que exerciam influência imensa, tanto nos corredores mais altos do poder brasileiro, quanto nas redes mais profundas e perigosas do submundo financeiro. Eles não faziam ideia de que, a partir desta noite, as vidas confortáveis e privilegiadas que construíram às minhas custas estavam fadadas a desmoronar em uma explosão catastrófica. Tudo começou em uma fria noite de sábado no final do outono. Mamãe, papai disse que terminaria cedo hoje, né? Luna perguntou, balançando seu pequeno guarda-chuva vermelho com pura alegria. Com certeza, querida, respondi, sorrindo para ela. Ele disse que só precisava fazer uma aparição rápida no gala da fundação da empresa aqui no prédio principal, e então voltaria direto para casa. Por isso estamos aqui para dar a ele a maior surpresa de todas. Meu marido, Marcelo Castillo, era o vice-presidente executivo da construtora Horizonte Vanguard, uma proeminente empresa de desenvolvimento de porte médio em São Paulo. Ele havia sido promovido à suíte executiva em um ritmo sem precedentes 3 anos antes. Tudo graças a maciços investimentos financeiros da minha família e ao apoio invisível e não declarado dos meus irmãos. Marcelo costumava segurar minhas mãos, olhar nos meus olhos e dizer: Isadora, obrigado por sempre me apoiar nos bastidores. Por causa dessas palavras carinhosas, eu havia depositado total confiança nele, dedicando-me inteiramente a criar nossa filha e manter nosso lar. Nesta noite, Luna insistiu em sair na chuva torrencial porque tinha algo especial que estava desesperada para mostrar ao pai. Apertado firmemente em suas pequenas mãos estava um colar de papel que ela havia feito na aula de arte do jardim de infância, com um retrato desenhado à mão, ligeiramente torto, do rosto sorridente de Marcelo. Enquanto a chuva se intensificava lá fora, entramos no grandioso saguão da sede da Horizonte Vanguard no centro de São Paulo. O espaço fervilhava com homens em smoking sob medida e mulheres em vestidos de noite de grife deslumbrantes, todos se misturando com executivos corporativos ricos e políticos da cidade. Uau, este lugar é tão chique, mamãe. Não é? Luna sussurrou maravilhada. Papai trabalha tanto em um prédio tão grande. Caminhamos em direção à mesa de recepção, pretendendo pedir a um funcionário conhecido que avisasse Marcelo que estávamos esperando. Mas nosso caminho foi subitamente bloqueado pela secretária particular de Marcelo, Camila Rocha. Camila sabia perfeitamente que eu era a esposa legal de Marcelo. Eu havia falado com ela por telefone dezenas de vezes para organizar presentes de fim de ano para clientes, e havia visitado pessoalmente o escritório para entregar documentos jurídicos esquecidos. No entanto, seu comportamento nesta noite era completamente irreconhecível. Vestida em um terno caro de grife, ela nos olhava de cima com desprezo indisfarçado. Meu Deus, Isadora, o que você está fazendo aqui? Camila perguntou, sua voz pingando com descendência. O gala de hoje é restrito estritamente a convidados corporativos e familiares. Boa noite, Camila. Você está trabalhando até tarde, eu disse, oferecendo um sorriso educado. Trouxe Luna para surpreender o Marcelo. Camila soltou uma risada cruel e zombeteira. Surpreendê-lo? Ah, tenho certeza de que ele ficaria surpreso.
Tudo bem, mas francamente sua presença aqui não passa de um enorme constrangimento. A família legítima do vice-presidente executivo já está participando do gala no andar de cima. A família legítima dele? Minha mente ficou completamente em branco. Sim, sua noiva linda, seu filho adorável e sua futura esposa. Camila declarou friamente: ter você parada aqui embaixo é extremamente desagradável. Sugiro que dê meia volta e saia imediatamente antes que eu seja forçada a chamar a segurança do prédio. Sua voz não era muito alta, mas carregava a autoridade gelada suficiente para cortar o burburinho do saguão. Eu podia sentir os olhares penetrantes de dezenas de convidados da alta sociedade se voltando para nós. Olhem ali. Uma mulher sussurrou audivelmente. Aquela mulher está realmente se dizendo esposa do vice-presidente executivo. Que vergonha. Outra voz interveio. Todo mundo aqui dentro sabe que a verdadeira parceira dele é aquela socialite deslumbrante com um menininho. Os murmúrios venenosos picavam meus ouvidos sem piedade. Eu fiquei paralisada em choque, temporariamente roubada da voz. Não conseguia compreender o pesadelo que se desenrolava à minha frente. Eu era a esposa legal de Marcelo e Luna era sua única filha. Como poderia haver outra esposa e filho esperando por ele no salão de baile? Mamãe, onde está o papai? Aquela senhora está me assustando. Luna choramingou, puxando desesperadamente a barra do meu casaco de chuva. Sua voz trêmula me trouxe de volta à realidade. Imediatamente me ajoelhei e cobri suavemente as duas orelhas de Luna com as mãos. Eu não podia permitir que mais uma palavra daquele veneno tóxico envenenasse o mundo inocente da minha filha. Mordendo o lábio inferior, lutei contra a erupção vulcânica de raiva e tristeza que ameaçava sacudir todo o meu corpo. Levantei-me e encarei Camila, fixando o olhar nela com clareza gelada absoluta. Essa mulher havia cometido um erro fatal sobre quem eu realmente era. Ela realmente acreditava que eu era apenas uma dona de casa submissa e protegida, que não sabia nada sobre como o mundo real funcionava. Sem quebrar o contato visual, alcancei calmamente o bolso do casaco e tirei meu smartphone. Disquei um número e deixei que aparecesse na tela. Era a linha privada direta do homem em quem eu mais confiava neste mundo, e do homem cujo poder aterrorizava todos os outros. Meu terceiro irmão mais velho. Não sei para quem você acha que está ligando, mas não vai adiantar nada. Camila zombou, observando meus nós dos dedos ficarem brancos ao redor do telefone. Está ligando para sua pobre mãe no interior para chorar sobre isso? Suas palavras estavam carregadas de desprezo e zombaria classista inconfundíveis. Não dignifiquei sua provocação com uma resposta. Apenas olhei para a tela enquanto a ligação se conectava. Camila estava absolutamente convencida de que eu vinha de um background da classe trabalhadora, lutando para esticar o orçamento doméstico. E, honestamente, fazia sentido ela pensar assim. Quando me casei com Marcelo, mantive intencionalmente os detalhes verdadeiros da minha linhagem em completo segredo dele. Meu nome de solteira é Ventura, Isadora Ventura. No Brasil, qualquer um que opera nas altas finanças, política federal ou elite do mercado imobiliário conhece a dinastia Ventura. Minha família é um império de dinheiro antigo que exerce influência massiva e silenciosa pelo país desde a Belle Époque. Fui abençoada com 3 irmãos significativamente mais velhos que me criaram como uma princesa depois que nossos pais faleceram. Meu irmão mais velho, Augusto Ventura, foi eleito para o Senado Federal em idade notavelmente jovem e é amplamente considerado um dos principais candidatos à corrida presidencial vindoura. Meu segundo irmão, Felipe Ventura, é vice-presidente executivo e diretor de crédito do Banco Soberano Patrimonial, uma das maiores e mais poderosas instituições financeiras da Avenida Paulista. E meu terceiro irmão, Rafael Ventura, opera nas sombras. Publicamente, ele é o CEO da Ventura Capital, uma colossal firma de private equity, mas privadamente é o mestre incontestável da inteligência subterrânea, segurança privada e consertadores corporativos por todo o continente. Como a filha mais nova, fui inundada com uma quantidade quase sufocante de adoração pelos meus irmãos. Isadora, se algum canalha algum dia ousar fazer você chorar, eu o apagarei da face da terra sem deixar vestígios, Rafael costumava me dizer. Sua voz carregando um tom casualmente gelado que tornava impossível dizer se ele estava brincando ou mortalmente sério. Mas crescer sob o peso esmagador de um nome de família tão extraordinário
parecia sufocante para mim. Assim que me formei na universidade, ocultei meu background, abandonei meu famoso sobrenome e peguei um emprego em um modesto estúdio de design arquitetônico em São Paulo. Foi lá que conheci Marcelo, que na época era apenas um vendedor comercial de aparência comum e lutando. Um dia, vou construir arranha-céus gigantes com minhas próprias mãos e fazer uma diferença real nesta cidade, ele me disse, seus olhos brilhando com ambição apaixonada. Para mim, cercada por pessoas que tinham tudo entregue de bandeja, sua determinação crua parecia revigorante e brilhante. Como Marcelo não sabia nada sobre o Império Ventura, acreditei que ele me amava puramente por quem eu era como mulher. Pelo menos era o que eu havia tolamente acreditado. Quando ele me pediu em casamento, prometendo me fazer feliz pelo resto da vida, me preparei para cortar laços com minha família, para proteger nosso amor simples. Realizamos uma pequena cerimônia de casamento privada, com apenas algumas testemunhas. Meus irmãos foram furiosamente contra o casamento, mas no final respeitaram minha teimosia e me conduziram ao altar com lágrimas nos olhos. No entanto, quase imediatamente após nos casarmos, a carreira estagnada de Marcelo experimentou um milagroso e meteórico ascenso. Quando a Horizonte Vanguard enfrentou uma devastadora crise de liquidez, um maciço empréstimo de resgate corporativo foi misteriosamente aprovado por um grande banco da Avenida Paulista da noite para o dia. Quando a empresa licitou em lucrativos projetos de infraestrutura municipal, conglomerados rivais inexplicavelmente retiraram suas propostas uma após a outra, deixando a Horizonte Vanguard assegurar contratos de monopólio. Cada um daqueles milagres foi resultado dos meus irmãos mais velhos, puxando os fios nas sombras para garantir que o marido da irmã caçula tivesse sucesso. Marcelo, no entanto, estava inteiramente convencido de que seu rápido ascenso era unicamente resultado de seu gênio empresarial incomparável e acuidade comercial superior. Isadora, acabei de fechar outro acordo de desenvolvimento de vários milhões de reais. Ele se gabava ao chegar em casa. O mercado finalmente reconhece meu talento extraordinário. Vendo meu marido radiante de orgulho, escolhi manter a verdade enterrada, simplesmente sorrindo e dizendo: "Isso é maravilhoso, Marcelo. Estou tão orgulhosa de você." Eu não suportava ferir seu ego masculino. Como resultado direto do meu silêncio, Marcelo disparou para o cargo de vice-presidente executivo aos seus 30 e poucos anos. Uma vez que adquiriu riqueza massiva, prestígio executivo e um pacote de remuneração de 7 dígitos, o homem com quem me casei começou a mudar. Suas noites fora se alongaram, suas ausências de casa se estendiam por dias, e sua atitude em relação a Luna e a mim se tornava cada vez mais fria e desdenhosa. "Sou um executivo corporativo de alto nível agora." Ele estalou para mim recentemente. "Vivemos em 2 mundos completamente diferentes. Você é apenas uma dona de casa ingênua que não entende de negócios de alto nível." E nesta noite, aquele desdém fervente finalmente culminou nesta traição grotesca. De pé sob o brilhante lustre de cristal do saguão, Camila apontou um dedo manicure para meu casaco básico. "O Sr. Castelo está completamente entediado com uma mulher simples e sem glamour como você." Ela zombou. "Um homem do status executivo dele precisa de uma parceira sofisticada e de alto perfil que realmente eleve sua posição corporativa." "Uma verdadeira socialite." "Uma verdadeira socialite?" repeti baixinho. Camila inflou o peito com orgulho. "Exatamente. A futura Sara Castelo, que está networking no andar de cima, é Bianca Lombardi, a única herdeira da Lombardi Estruturas. E o menino de 5 anos, segurando a mão dela, é o verdadeiro herdeiro que um dia herdará o império da Horizonte Vanguard. O senhor Castelo já instruiu nossa equipe jurídica a iniciar os procedimentos formais de divórcio contra você." No momento em que aquelas palavras saíram de sua boca, algo dentro do meu cérebro se partiu ao meio. A tristeza esmagadora de um casamento destruído evaporou instantaneamente, substituída por uma raiva vulcânica fervente. Esse homem patético havia confundido a benevolência silenciosa da minha família com seu próprio brilhantismo, e agora tinha a pura audácia de me descartar e a nossa filha por uma atualização mais rica. Eu estava profundamente, visceralmente enojada por sua arrogância e egoísmo estonteantes. "Mamãe, papai não quer mais a Luna." Apesar de minhas mãos cobrirem suas orelhas, parte do veneno de Camila havia escapado para minha filha.
Grandes lágrimas pesadas transbordaram dos cílios de Luna e correram por suas bochechas pálidas. Não há poder na terra mais forte do que a fúria de uma mãe quando seu filho é atacado. Naquele exato segundo, tomei minha decisão. Eu estava farta de interpretar o papel de esposa quieta e apoiadora. Faria Marcelo Castello, Bianca Lombardi e todos os parasitas orbitando eles pagarem um preço absolutamente devastador por humilhar minha filha. Apertei o botão de chamada na tela. O telefone tocou apenas uma vez. Isadora, o que está acontecendo? A voz profunda e afiada como navalha do meu terceiro irmão, Rafael, soou através do fone de ouvido, mesmo através da conexão celular. Sua intuição afiada captou a tensão anormal no meu silêncio. Por que está me ligando a esta hora? Aconteceu algo? Estendi a mão e acariciei suavemente o cabelo de Luna, enquanto ela tentava desesperadamente conter os soluços. Mantendo a voz firme e clara, relatei a situação ao rei do submundo financeiro de São Paulo. Rafael, estou no saguão térreo da sede da Horizonte Vanguard. A Ventura Capital detém a participação principal naquela empresa. Rafael murmurou, seu tom caindo uma fração de oitava. O que aconteceu aí, Isadora? Marcelo me traiu. Ele trouxe outra mulher para o gala da empresa e está desfilando com ela como sua esposa. A secretária dele acabou de ameaçar nos arrastar para a chuva gelada. Luna está chorando. Rafael, o coração dela está partido. No momento em que aquelas palavras saíram dos meus lábios, um silêncio absolutamente aterrorizante irradiou do outro lado da linha. Parecia que uma rajada de geada ártica havia se materializado fisicamente através do alto-falante. Eu sabia, sem vê-lo, que o irmão protetor havia desaparecido completamente, substituído inteiramente pelo predador de sangue frio que dominava o submundo financeiro. Entendi, Rafael disse, sua voz caindo para um registro mortalmente quieto. Aquele arrogante ninguém esqueceu seu lugar. O que você quer que eu faça, Isadora? O que você exige dos seus irmãos? Olhei para o teto opulento do saguão, minha voz ressoando com clareza cristalina. Quero que você o oblitera, a nova amante dele e todo o executivo que permitiu isso. Arranque cada centavo, cada título e cada pedaço de status que eles acham que possuem. Deixe-os sem nada. Entendido. A operação começa agora mesmo, Rafael disse friamente. Pegue Luna e saia desse prédio imediatamente. Não, vou ficar bem aqui, respondi firmemente. Vou assistir ao fim do mundo deles com meus próprios olhos. Tudo bem. Apenas mantenha a Luna segura, Rafael disse. Me dê 3 minutos. Em 3 minutos, o mundo que eles conhecem deixará de existir. A linha ficou muda. Deslizei o telefone de volta para o bolso e endireitei a postura, puxando os ombros para trás. A mudança súbita e régia no meu comportamento fez Camila se encolher involuntariamente, mas ela rapidamente recuperou seu sorriso arrogante e cruzou os braços. Não sei que tipo de blefe barato você está tentando fazer, ligando para alguém para reclamar. Camila zombou. Ligou para a polícia? Não se incomode. Nossos advogados de defesa corporativa são os melhores da Avenida Paulista. Eles esmagarão uma amadora como você como um inseto. Bem naquele momento, as portas polidas de latão do elevador privativo tilintaram e se abriram. Risadas boisterosas e arrogantes se derramaram no saguão. Haha, uma apresentação absolutamente fenomenal esta noite, Marcelo. Um executivo mais velho trovejou. Obrigado, senhor. O futuro da Horizonte Vanguard nunca esteve mais brilhante. Saindo do elevador estava meu marido, Marcelo Castello, elegante em um smoking preto sob medida. Agarrada possessivamente ao braço dele, estava uma mulher em um vestido de noite dourado cintilante, com maquiagem pesada e glamourosa. Segurado firmemente na outra mão dela, estava um menino de 5 anos, com ar presunçoso vestido em um terninho de grife em miniatura. Papai, Luna ofegou involuntariamente, dando um passo esperançoso à frente. Ao som da voz dela, Marcelo congelou. Sua cabeça virou em nossa direção e, por uma fração de segundo, pânico cru brilhou em seu rosto, mas aquele pânico se torceu instantaneamente em uma carranca de irritação intensa. Ele marchou direto até nós, seus sapatos polidos estalando agudamente contra o piso de mármore. Isadora, que diabos você está fazendo aqui? Marcelo sibilou, mantendo a voz baixa para evitar chamar a atenção de seus parceiros de networking, embora seus olhos queimassem de fúria.
E por que arrastou Luna até aqui parecendo um par de mendigos? Você sabe que hoje é um evento crítico de networking com nossos parceiros corporativos mais valiosos. Marcelo, eu disse, minha voz estranhamente calma enquanto encarava seus olhos furiosos. Quem é aquela mulher e quem é aquela criança? Marcelo pareceu momentaneamente pego de surpresa pela minha absoluta falta de histeria. Ele bufou, ajustando seus abotoaduras de seda com um sorriso arrogante. Bem, já que você está aqui, não adianta mais esconder. Esta é Bianca Lombardi, filha de Ricardo Lombardi, chairman da Lombardi Estruturas. E este garotinho é meu filho, Theo. Ele envolveu o braço ao redor da cintura de Bianca com familiaridade íntima. Bianca olhou para mim como se eu fosse um saco de lixo jogado no chão. Ela ergueu uma clutch de grife delicada para cobrir seu sorriso. Oh, Marcelo, essa criaturazinha triste é sua ex-esposa? Bianca ronronou, sua voz pingando com descendência. Meu Deus, os rumores eram verdadeiros. Ela parece tão deliciosamente sem educação. Dá para sentir o cheiro de loja de departamento barata no casaco dela daqui. Não perca seu fôlego com ela, Bianca. Marcelo zombou, me dando um olhar de puro nojo. Meu casamento com Isadora foi um erro tedioso desde o primeiro dia. Ela vem de uma família de ninguém. Um homem que chegou à suíte executiva na minha idade precisa de uma mulher de status, riqueza e criação para combinar com suas ambições. Cada sílaba que ele proferia era um cuspe deliberado nos 6 anos que passamos juntos. Mas parada ali, eu não sentia uma gota de tristeza, apenas um profundo desprezo glacial. Já tive meus advogados redigirem a petição de divórcio. Marcelo continuou arrogantemente. Eles vão entregar na casa na próxima semana. Assine os papéis e saia. Não espere um único centavo de pensão ou pensão alimentícia. Você pode ficar com a guarda total de Luna. Eu não me importo. Já tenho um filho brilhante, geneticamente superior para herdar meu legado na Horizonte Vanguard. Ele nem sequer olhou para a filha. Apenas ficou ali, inflando seu próprio ego, enquanto Luna se escondia atrás do meu casaco, chorando silenciosamente no tecido. Apertei a mão de Luna com força e mantive um olhar firme e penetrante no rosto do meu marido. Qual o problema? Gato comeu sua língua? Marcelo provocou, rindo com Bianca. A realidade foi dura demais para seu pequeno cérebro processar. Nada, eu disse. Como a calma aterrorizante no centro de um furacão categoria 5, simplesmente mantive minha posição, esperando o relógio correr. Por que aquela garotinha suja está nos encarando? Bianca reclamou, franzindo o nariz em nojo enquanto apontava sua unha manicure para Luna. Ter uma criança suja vagando no saguão durante um gala da alta sociedade destrói completamente o prestígio da marca da Horizonte Vanguard. Você não concorda, Marcelo? Com certeza, Sir Tá. Lombardi. Camila Rocha interveio imediatamente, ansiosa para bajular a nova amante do chefe. Isadora, você não tem zero etiqueta básica. Invadir um gala corporativo de elite vestida em trapos é uma tentativa patética de sabotar a carreira do vice-presidente executivo. Marcelo assentiu firmemente em concordância, seus olhos perfurando os meus com ressentimento amargo. Essa sempre foi sua maior falha, Isadora. Você não tem noção de como a elite opera. Tem ideia de como lutei duro para subir na escada corporativa? Você pertence ao corredor de liquidação de um shopping de subúrbio, não em um saguão executivo na Avenida Paulista. Absorvi seu abuso verbal sem piscar. Percebi que responder a ele seria um desperdício trágico de fôlego. Vendo meu silêncio como fraqueza, Marcelo se tornou ainda mais ousado. Senhor Castelo, olhe o que a criança está segurando. Camila apontou para o objeto de papel que Luna havia apertado contra o peito a noite toda. Era o colar de papel da aula de arte, adornado com um desenho colorido cru e brilhante de Marcelo rindo. Papai, eu fiz isso para você na escola hoje, Luna disse, sua vozinha tremendo de bravura, enquanto saía de trás da minha perna e oferecia o colar de papel para ele, suas mãozinhas tremendo violentamente. Em algum lugar em seu coração inocente, ela ainda desesperadamente acreditava que o pai sorriria e a pegaria no colo. Marcelo olhou para o colar e soltou uma risada teatral dura. Que lixo é esse? Você tem noção de quem eu sou? Sou o vice-presidente executivo desta empresa. Espera que eu use um lixo colado com fita no pescoço na frente da elite de São Paulo? Não é lixo, papai. Trabalhei tanto para desenhar seu rosto. Luna gritou,
lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Em vez de pegar, Marcelo deu um tapa no colar de papel das mãos dela. Ele bateu no piso de mármore e, antes que Luna pudesse alcançá-lo, ele trouxe o salto do sapato de couro italiano para cima dele, esmagando-o na sujeira. O som seco e crepitante do papel sendo esmagado ecoou nauseantemente pelo saguão. Um lixo como esse é um insulto ao meu status executivo, Marcelo cuspiu. Meu filho Theo já está tendo aulas particulares de violino no conservatório e fala francês fluente. Comparado a um prodígio de elite como ele, o que você é? Apenas um fardo inútil e chorão que não consegue fazer nada certo. Isso mesmo. Papai ama mais eu do que você. Theo interveio, mostrando a língua para Luna enquanto Bianca irradiava orgulho maternal. Ao nosso redor, vários executivos e investidores ricos observavam o espetáculo, sussurrando atrás de suas bebidas. Vergonhoso realmente, mas o que ela espera? A divisão de classes é vasta demais. Quando uma ninguém tenta se agarrar a um executivo em ascensão, isso é o que acontece. Ninguém deu um passo à frente para intervir. Eles simplesmente nos observavam como espectadores em um combate de gladiadores romano. Luna caiu de joelhos no mármore frio, olhando para o colar de papel arruinado com marca de sapato. Seus ombrinhos tremiam violentamente enquanto ela desabava em soluços inconsoláveis. Imediatamente me ajoelhei e a puxei ferozmente para meu peito. Papai, papai, ela soluçou contra minha clavícula. Naquele momento, o último resquício da minha humanidade em relação a Marcelo Castelo evaporou completamente. Ver ele humilhar nossa filha e destruir o amor inocente dela só para marcar pontos baratos com uma socialite mimada era um crime imperdoável. Estendi a mão, peguei o colar de papel rasgado e sujo e o dobrei cuidadosamente no bolso do casaco. Então me levantei lentamente. Toda a emoção havia drenado do meu rosto, deixando uma máscara de gelo gelado absoluto. Por que está me encarando assim, Isadora? Marcelo exigiu, cruzando os braços com um sorriso arrogante. O que você acha que pode fazer contra mim? Seus pais eram ninguém que morreram com uma apólice básica de seguro de vida. Se tentar lutar comigo no tribunal, vou congelar suas contas bancárias e deixar você passando fome nas ruas até amanhã de manhã. Camila sorriu triunfante. Você ouviu o vice-presidente executivo. Pare de fazer cena e saia daqui antes que a joguemos na sarjeta onde você pertence. Ignorei-os completamente e levantei os olhos para o relógio digital montado acima da mesa de segurança. 2 minutos e 50 segundos haviam passado desde que desliguei com Rafael. Me dê 3 minutos. Em 3 minutos, o mundo que eles conhecem deixará de existir. A promessa do meu irmão ecoou na minha mente como um prego no caixão. Olhei Marcelo direto nos olhos. Marcelo, você realmente acredita que subiu ao topo desta cidade inteiramente por seu próprio mérito? Minha pergunta fria e firme causou um breve lampejo de inquietação em seu rosto, mas ele rapidamente descartou com um escárnio teatral alto. Ainda se agarrando a palhas porque não consegue admitir a derrota. Meu gênio empresarial incomparável combinado com o capital da Lombardi Estruturas vai fazer da Horizonte Vanguard a desenvolvedora mais poderosa de São Paulo. Você existe em uma realidade patética de baixo nível que não conseguiria nem começar a compreender. Ele não fazia ideia de que aquelas palavras arrogantes entrariam para a história como o mais tolo e humilhante fanfarronice de sua existência patética. Segurança. Onde diabos estão os guardas? Camila Rocha latiu pelo saguão. Removam esses invasores imediatamente. 2 guardas de segurança corporativa corpulentos em ternos táticos correram, suas mãos pairando perto dos cintos de utilidades enquanto nos cercavam com força intimidadora. Senhora, preciso pedir que desocupe as instalações imediatamente. Um dos guardas disse secamente, seu tom nos tratando como vagabundos que haviam entrado do metrô. Vocês estão invadindo uma zona corporativa restrita. Fiquem para trás. Eu disse com autoridade inabalável. Sou Isadora Ventura Castelo, a esposa legal e documentada do vice-presidente executivo de vocês, Marcelo Castelo. Marcelo revirou os olhos exasperado. Isadora Ventura? Por favor. Quando nos casamos, você fez tanto alarde sobre seu nome de família, mas seus parentes eram apenas um bando de ninguém de alguma cidade do interior. Você está desonrando minha reputação executiva a cada segundo que fica aqui. Jogue essa mulher louca e a pirralha dela na chuva agora mesmo. Bianca riu,
inclinando a cabeça no ombro de Marcelo. Honestamente, Marcelo, a falta de classe é espantosa. Vamos voltar para o salão. Meu pai está ansioso para discutir nossa fusão iminente com champanhe. Você está certa, Bianca. Desperdicei fôlego suficiente com esse lixo, Marcelo disse, acenando a mão desdenhosamente para os guardas de segurança. Segurem-nas pelos braços e joguem-nas pelas portas da frente. Se a mulher resistir, chamem a Polícia Federal e registrem queixa por invasão e assédio. Os guardas avançaram, estendendo suas mãos grandes e calejadas para agarrar meus ombros. Não toque em mim, ordenei, minha voz caindo para um registro de poder de comando puro que fez os dois homens congelarem instintivamente. Camila imediatamente se aproximou atrás deles, gritando furiosa. O que vocês idiotas estão esperando? Não ouviram a ordem direta do Sr. Castelo? Quem vocês acham que assina os contra-cheques de vocês? Arraste esses dois ratos de rua daqui agora. Enquanto um dos guardas se lançava para a frente para agarrar meu casaco, minha filha de 6 anos subitamente saltou na minha frente. Não ouse tocar na minha mamãe, Luna gritou, abrindo seus bracinhos para proteger meu corpo enquanto tremia da cabeça aos pés de terror. Vendo minha corajosa garotinha arriscar sua segurança para me proteger, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Puxei-a gentilmente de volta contra minhas pernas, envolvendo meus braços ao redor dela protetoramente, enquanto encarava Marcelo e sua amante sorridente. Marcelo, eu disse, minha voz carregando uma calma estranha e assombrosa. Tenho uma pergunta final para você. Você honestamente acredita que pode nos descartar como lixo e simplesmente ir embora sem enfrentar nenhuma consequência? Consequências? De quem? De você. Marcelo jogou a cabeça para trás e riu tão forte que teve que limpar uma lágrima do olho. Você realmente é completamente delirante. Vou me casar com uma herdeira e assumir uma das maiores empresas de São Paulo. O que uma dona de casa falida e sem educação como você pode fazer contra mim? Me processar? Vá em frente. Vou contratar a equipe de litígio mais agressiva de São Paulo e arrastar o processo até você estar vivendo em um abrigo para sem-teto. Bianca sorriu, jogando o cabelo loiro por cima do ombro. Conheça seu lugar, sua mulherzinha triste. Marcelo pertence à elite agora. Ele sempre foi superior demais para uma ninguém suburbana como você. A partir de hoje dominamos o mercado imobiliário de São Paulo. Você e sua pirralha podem rastejar para um esgoto e apodrecer. Os executivos ao redor riram em concordância, lançando olhares zombeteiros em nossa direção. Ela trouxe isso para si mesma. Quando uma mulher comum tenta segurar uma estrela em ascensão, ela é esmagada. É assim que funciona na Avenida Paulista. Para qualquer um observando, Luna e eu éramos vítimas indefesas e isoladas sendo esmagadas sob as botas dos ricos e poderosos. Mas eu não sentia um pingo de desespero. Na verdade, estava saboreando silenciosamente o pico absoluto de sua arrogância estonteante, contando os segundos finais. Tudo bem, vamos embora. Migzance. O guarda de segurança agarrou meu braço rudemente, tentando empurrar Luna e eu em direção às portas giratórias de vidro. As portas automáticas se abriram e uma rajada brutal de vento gelado de outono e chuva horizontal varreu o saguão, enviando um frio amargo pela sala aquecida. Bem naquele exato segundo, uma voz como trovão trovejou pelo átrio. Parem aí. A voz era baixa, ressonante e carregava autoridade tão esmagadora e aterrorizante que instantaneamente abafou o som da tempestade lá fora. Todos no saguão congelaram no lugar. Através das portas de vidro abertas, uma dúzia de homens vestidos em ternos táticos pretos combinando e fones de ouvido marcharam para o prédio em formação perfeita. Sua presença instantaneamente diminuiu os 2 guardas corporativos, exalando uma aura de ameaça profissional letal, e caminhando bem no centro daquele flanco de segurança, estava um jovem em um terno cinza carvão impecavelmente sob medida e afiado como navalha. Enquanto ele entrava na luz do lustre, não pude evitar o pequeno sorriso satisfeito que curvou meus lábios. Bem na hora, Rafael. Oh, papai, aqui. Bianca ofegou, seus olhos se iluminando ao reconhecer o homem caminhando ao lado do estranho de terno afiado. Era seu pai, Ricardo Lombardi, o bilionário chairman da Lombardi Estruturas e um titã da indústria imobiliária de São Paulo. Bianca imediatamente soltou o braço de Marcelo e trotou para a frente orgulhosamente para cumprimentar o pai,
ansiosa para mostrar sua nova conquista corporativa. Mas algo estava horrivelmente errado com Ricardo Lombardi, o bilionário chairman, geralmente conhecido por sua postura agressiva e arrogância estrondosa. Parecia que havia acabado de ver um fantasma. Seu rosto estava da cor de cinza molhado. Suor escorria pela testa apesar do frio de outono, e sua respiração era irregular e superficial. Seu terno italiano sob medida estava encharcado pela chuva, mas ele não parecia notar. Em vez disso, ele praticamente tropeçava para frente, inclinando a cabeça repetidamente em terror absoluto em direção ao jovem de terno cinza carvão ao seu lado. Senhor Andrade, juro pela minha vida. A Lombardi Estruturas não tinha conhecimento nenhum disso. Ricardo Lombardi suplicou, sua voz rachando de histeria no meio do saguão. Isso foi o comportamento não autorizado e idiota da minha filha tola. Por favor, imploro, tenha misericórdia da minha empresa. O saguão inteiro ficou mortalmente silencioso. O chairman da Lombardi Estruturas estava se humilhando publicamente como um prisioneiro condenado diante de um homem que nenhum dos executivos reconhecia. Papai, o que diabos você está fazendo? Bianca gritou, parando em suas trilhas. Por que está se curvando para algum ninguém aleatório? Levante-se. Cale a boca, sua idiota. Ricardo Lombardi rugiu, virando-se para a filha com fúria vulcânica que a fez pular para trás em choque. Você tem a menor noção de cuja presença está parada? Este é o Sr. Andrade. Ele é o chefe de gabinete e assistente executivo sênior da família Ventura da Ventura Capital. A família Ventura. O queixo de Bianca caiu, seu corpo inteiro congelando. Nas camadas elite das finanças, política e imóveis brasileiros, o nome Ventura representava um poder soberano intocável e absoluto. Conglomerados de bilhões de reais como Horizonte, Vanguard e Lombardi Estruturas eram meras formigas comparadas ao império financeiro controlado pela dinastia Ventura. Boa noite, Sr. Andrade. Obrigada por vir na chuva, eu disse baixinho, dando um passo à frente. Ao som da minha voz, o Sr. Andrade instantaneamente abandonou seu olhar intimidante para Ricardo Lombardi. Ele se virou para mim, parou a 3 pés de distância e se curvou profundamente e respeitosamente em um ângulo perfeito de 90 graus. Certa, Ventura, o Sr. Andrade disse, sua voz ressoando com reverência absoluta. Faz tempo demais. Rafael instruiu-me a escoltar você e a jovem Cirta. Luna de volta à propriedade da família imediatamente. Rezo para que nenhuma de vocês tenha sofrido dano físico. Estamos bem, Sr. Andrade. Luna está segura, respondi, dando-lhe um sorriso caloroso. O Sr. Andrade se endireitou e ofereceu um sorriso gentil e tranquilizador para minha filha escondida atrás da minha perna. Você pode relaxar agora, Cirta Luna. Está completamente segura conosco. A atmosfera no saguão da Avenida Paulista caiu instantaneamente para zero absoluto. Os executivos, os guardas de segurança e os convidados da alta sociedade ficaram paralisados como estátuas, seus cérebros falhando em compreender a cena que se desenrolava diante deles. O rosto de Marcelo Castelo era um estudo de choque puro e não adulterado, seus olhos saltando das órbitas enquanto me encarava, seu queixo trabalhando silenciosamente antes que ele finalmente conseguisse crocitar uma frase. Certa, Ventura, do que ele está falando, Isadora? Ventura é apenas o nome de solteira básico da sua família do interior. É apenas um nome comum do dia a dia. O Sr. Andrade virou a cabeça, seus olhos afiados travando em Marcelo, com o calor de um carrasco vendo um condenado. Um nome comum. Que exibição extraordinária de ignorância monumental, Sr. Castelo. Andrade deu um passo lento e deliberado em direção ao meu marido. Você realmente acreditou que em todo o ecossistema financeiro do Brasil havia mais de uma dinastia Ventura operando neste nível? Já esqueceu os resgates corporativos de milhões de reais que sua empresa miraculosamente assegurou dos bancos da Avenida Paulista sempre que estava à beira da falência? Os empréstimos bancários. Marcelo gaguejou, seu rosto drenando de sangue. Eu os assegurei porque os oficiais de empréstimo reconheceram minha avaliação corporativa superior e modelo de negócios. Silêncio, seu tolo arrogante. O Sr. Andrade estalou, sua voz cortando a sala como uma navalha. Você realmente achou que um representante de vendas medíocre de baixo escalão, como você foi promovido a vice-presidente executivo aos 35 anos por mérito? Cada promoção, cada contrato de monopólio,
Cada resgate financeiro foi orquestrado nas sombras pela família da Sirta. Ventura para garantir que a irmã deles vivesse uma vida confortável. Andrade gesticulou para o teto de vidro do prédio. A Ventura Capital detém uma participação controladora de 40% na Horizonte Vanguard Construções através de uma série de fundos de fachada. Você nunca se incomodou em investigar quem possuía o fundo que pagava seu salário exorbitante de 7 dígitos? Marcelo cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido por uma marretada. Não, isso é impossível. A família de Isadora é apenas... Eles moram em uma casa básica no interior. Acertar. Isadora Ventura é a querida irmã caçula da dinastia Ventura. O senhor Andrade proclamou, sua voz ecoando pelas paredes de mármore para todos ouvirem. Ela é a amada irmã do senador Augusto Ventura do Senado Federal, Felipe Ventura, vice-presidente executivo do Banco Soberano Patrimonial na Avenida Paulista, e Rafael Ventura, CEO da Ventura Capital. E você, seu homem patético e insignificante, ousou se referir a esta linhagem real e sua filha, Sirta, Luna, como lixo e ratos de rua. O peso esmagador das palavras de Andrade atingiu a sala como uma bomba tática. As pernas de Ricardo Lombardi cederam completamente e ele desabou no piso de mármore, chorando de terror. Bianca começou a tremer tão violentamente que seu vestido de noite dourado chacoalhava, e Marcelo Castelo ficou congelado, sua pele assumindo a cor translúcida e serosa de um cadáver enquanto me encarava em horror. Dei 2 passos lentos e medidos em direção a ele. O segredo que guardei por 6 longos anos finalmente estava exposto. Toques de telefone, vibrações. De repente, o silêncio mortal do saguão foi quebrado por um coro ensurdecedor de toques e alertas de vibração. Não era apenas um telefone, eram dezenas. O iPhone de Marcelo, a clutch de grife de Bianca, o bolso de Ricardo Lombardi e os telefones de todos os executivos da Horizonte Vanguard que haviam descido do salão de baile começaram a tocar simultaneamente em uma cacofonia frenética e aterrorizante. Com dedos trêmulos e erráticos, Marcelo puxou o telefone do bolso do smoking. O identificador de chamadas piscou o nome do CEO e fundador majoritário da Horizonte Vanguard. Alô, chefe. O que está acontecendo? Marcelo atendeu, sua voz guinchando. Mesmo a 3 pés de distância, os gritos vulcânicos e ensanguentados do CEO eram audíveis através do fone de ouvido. Marcelo, seu aborto de ser humano. Em nome de Deus, o que você fez? Senhor, por favor, se acalme. Acabei de receber uma ligação do chairman do Banco Soberano Patrimonial. Eles estão congelando imediatamente todas as linhas de crédito que possuímos e exigindo o reembolso imediato de toda a nossa dívida corporativa de 150 milhões de reais até meia-noite. Reembolso imediato. Marcelo ofegou, seus joelhos cedendo. Se fizerem isso, a empresa será jogada em liquidação falimentar antes que o mercado abra. Isso não é tudo, seu idiota. Nossas ações estão sendo vendidas a descoberto até o inferno pela Ventura Capital. Estamos 70% abaixo na negociação pós-horário. A empresa está acabada. Me disseram que você insultou pessoalmente a família Ventura. Vou te matar, Castelo. Vou te despedaçar com minhas próprias mãos. Marcelo deixou o telefone cair. Ele rachou contra o piso de mármore. Os gritos histéricos do CEO ainda zumbindo do alto-falante. No exato mesmo momento, Ricardo Lombardi segurava seu próprio telefone no ouvido, seu rosto se contorcendo em pura agonia. O que você quer dizer? A autoridade portuária acabou de nos retirar o contrato da orla do Rio Tietê. Aquele projeto vale 400 milhões de reais. É todo o nosso pipeline operacional. O quê? O Departamento Federal de Transportes interveio diretamente? Escritório do senador Augusto Ventura. Ricardo deixou o telefone cair e soltou um uivo primal de desespero. O senador Augusto Ventura exercia influência imensa e irrestrita em comitês federais e municipais de infraestrutura. Apagar uma construtora de porte médio como a Lombardi Estruturas do Mapa levou menos esforço do que espantar uma mosca. Papai, o que está acontecendo? Bianca gritou, correndo para o pai com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer dizer que perdemos o contrato da orla? Somos ricos. Somos a Lombardi Estruturas. Estamos arruinados. Ricardo Lombardi rugiu, dando um tapa na filha com as costas da mão, com tanta força que ela tombou no chão.
Você, arrogante e sem cérebro. Por causa do seu insulto a Cirta. Ventura, a Lombardi Estruturas vai pedir falência amanhã de manhã. Você destruiu 3 gerações de riqueza familiar em 5 minutos. Não, eu não sabia. Bianca soluçou, segurando a bochecha ardendo enquanto virava seus olhos aterrorizados para Marcelo. Marcelo, você me disse que ela era uma ninguém suburbana. Você mentiu para mim. Você me usou para conseguir o capital do meu pai. Não, Bianca. Juro por Deus, eu não sabia. Marcelo gaguejou, acenando as mãos freneticamente enquanto dava um passo cambaleante em minha direção. Isadora, Isadora. Querida, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu não tinha noção de que sua família era a dinastia Ventura. Se eu soubesse quem eram seus irmãos, nunca, jamais teria tratado você assim. Ouvindo suas desculpas frenéticas e patéticas, uma onda de profundo nojo gelado lavou minha alma. Quando ele achava que eu era fraca, ele me esmagou sob sua bota. No segundo em que percebeu que eu detinha o poder, ele se humilhou como um cachorro espancado. Seu caráter central não passava de um parasita covarde e oportunista. Isadora, Cirta, Ventura, por favor, olhe para mim. De repente, Camila Rocha se jogou no chão, rastejando pelo mármore de joelhos, até estar praticamente beijando a barra do meu casaco. Lágrimas e rímel escorriam pelo rosto enquanto ela soluçava histericamente. Fui forçada a fazer isso, Cirta. Ventura. O Sr. Castelo ameaçou me demitir e arruinar minha carreira corporativa se eu não a insultasse esta noite. Sempre admirei você e a Cirta. Luna, por favor, você tem que dizer à Ventura Capital para poupar minhas contas bancárias pessoais. Sou apenas uma funcionária. Sua mentirosa, Bianca gritou, lançando-se para frente e agarrando Camila pelos cabelos. Você estava dormindo com ele. Você é a amante dele. Como ousa tentar bancar a vítima inocente quando estava ajudando ele a esconder o dinheiro? Saia de cima de mim, sua socialite falsa. Camila gritou, arranhando o rosto de grife de Bianca. Você agora é apenas uma falida ninguém. O Sr. Castelo só queria o dinheiro do seu pai para encobrir a fraude contábil dele. Bem ali no centro do grandioso saguão da Avenida Paulista, a socialite glamourosa em seu vestido dourado e a secretária executiva em seu terno de grife rolavam no chão, puxando cabelos, socando e rasgando as roupas uma da outra como animais selvagens em uma sarjeta. Marcelo nem tentou separá-las. Em vez disso, caiu de joelhos e começou a rastejar pelo chão em minha direção, suas mãos tremendo violentamente enquanto freneticamente começava a recolher os restos rasgados e sujos do colar de papel de Luna do chão. Olhe, Isadora, olhe, estou salvando. Marcelo balbuciou histericamente, segurando um pedaço esmagado de papel de construção com a marca de sapato enlameado dele. É uma obra-prima. Vou levar para uma loja de molduras profissional amanhã de manhã. Vou pendurar no meu escritório executivo. Eu amo Luna. Sou um pai maravilhoso. Por favor, Isadora, ligue para seu irmão Rafael e diga para parar a venda a descoberto da Horizonte Vanguard. Luna e eu ficamos em silêncio, observando o espetáculo grotesco e humilhante do homem que um dia fora nosso mundo inteiro. Luna não estava mais chorando. Sua mãozinha apertava a minha com força, seus olhos encarando Marcelo não como um pai, mas como uma criatura estranha e patética que ela não mais reconhecia. O Império Ventura havia sido desencadeado, e a destruição se movia em velocidade e escala que desafiavam a imaginação. Isso não era uma briga doméstica. Era um predador apex esmagando um inseto que ousara mordê-lo. Quão absolutamente patético, Sr. Castelo. O Sr. Andrade disse, sua voz caindo como uma bigorna enquanto olhava para Marcelo, tentando alisar o colar de papel arruinado. Tudo o que você está fazendo agora é um desperdício absoluto de energia. A ordem de execução já foi processada. Andrade enfiou a mão no paletó sob medida e produziu um iPad Pro elegante, tocando a tela antes de segurar-lo diretamente na frente do rosto pálido de Marcelo. 10 minutos atrás, a Ventura Capital exerceu seus direitos de voto controladores de 40% para convocar uma reunião emergencial do Conselho Executivo via teleconferência. Andrade declarou friamente. Com a concordância unânime do CEO fundador e dos acionistas institucionais, uma resolução imediata foi aprovada. Uma resolução? Marcelo sussurrou, seus olhos percorrendo o texto digital na tela.
Sim, efetiva a partir das 20h15 desta noite. Marcelo Castelo foi formalmente destituído de seu título de vice-presidente executivo, assento no Conselho e opções de ações. Você foi demitido por justa causa sem indenização e banido permanentemente de entrar em qualquer instalação da Horizonte Vanguard. O quê? Marcelo gritou, pulando de pé com olhos selvagens injetados de sangue. Você não pode me demitir. Eu construí a divisão comercial desta empresa. Gerei milhões em receita. Não aceitarei uma demissão ilegal. Vou processar o conselho. Ele se lançou em direção a Andrade, tentando agarrar o iPad. Antes que seus dedos cruzassem a distância, 2 oficiais de segurança tática de Andrade intervieram, batendo seus antebraços no peito de Marcelo e o enviando esparramado de volta ao piso de mármore com um baque pesado. Uma demissão ilegal, senhor. Andrade soltou uma risada seca e sem humor. Você realmente subestima o aparato de inteligência da Ventura Capital. Nos últimos 3 anos, você abusou sistematicamente de sua autoridade executiva para desviar fundos corporativos para seu estilo de vida pessoal. Temos documentado cada transação fraudulenta, fatura falsa e conta offshore que você criou. Andrade deslizou o dedo pela tela do iPad. Instantaneamente, planilhas detalhadas, transferências bancárias e escrituras de imóveis encheram o display. Os olhos de Marcelo travaram nos números, seu queixo caindo aberto em terror paralisado. Este documento detalha os 3 milhões de reais em fundos operacionais corporativos que você desviou ilegalmente para financiar seu namoro extravagante com Bianca Lombardi, bem como o condomínio de luxo no Itaim Bibi que você comprou sob o nome de sua secretária, Camila Rocha. Andrade leu em voz alta, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Ele virou seu olhar congelante para Camila, que havia parado de lutar com Bianca e agora encarava a tela em horror. Está, Rocha, você recebeu um imóvel de luxo e subornos em dinheiro substanciais em troca de falsificar relatórios de despesas corporativas e ocultar o desvio de Marcelo dos auditores. Não. Oh Deus, não. Camila choramingou, enterrando o rosto nas mãos ao perceber que sua vida inteira havia acabado. A escaladora corporativa sofisticada e arrogante havia sido reduzida a uma criminosa trêmula e encurralada. Essas ações constituem fraude corporativa intencional, peculato e fraude eletrônica sob lei federal e estadual de São Paulo. O senhor Andrade declarou, sua voz ressoando com finalidade absoluta. 5 minutos atrás, a divisão jurídica da Ventura Capital transmitiu o dossiê evidencial completo e não editado para a Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Os mandados de prisão federais estão sendo acelerados. A palavra Polícia Federal atingiu Marcelo como uma bala física. Ele não estava apenas perdendo o emprego, sua riqueza e seu status social. Ele passaria a próxima década da vida em uma penitenciária federal. Isadora, por favor, diga a ele que é mentira. Marcelo gritou, abandonando toda a dignidade restante enquanto se arrastava pelo chão e jogava os braços ao redor dos meus tornozelos, soluçando incontrolavelmente. Me desculpe, juro por Deus, me desculpe. Vou romper o noivado com Bianca hoje à noite. Vou demitir Camila. Vou te dar tudo o que tenho. Apenas, por favor, não deixe eles me mandarem para a prisão federal. Somos casados. Sou o pai de Luna. Fiquei imóvel, olhando para o homem choroso e quebrado agarrado às minhas botas. Este era o homem por quem eu havia renunciado à minha família. Este era o homem a quem jurei amar e honrar pelo resto dos meus dias. Mas olhando para ele agora, eu não sentia nada além de um vazio profundo e oco. Ele era um covarde moral que só se importava em salvar sua própria pele. Marcelo, eu disse, minha voz quieta e firme acima de seus soluços histéricos. Se você simplesmente tivesse deixado de me amar e pedido o divórcio, eu poderia ter ido embora silenciosamente e deixado você viver sua vida. Alcancei o bolso, tirei o pedaço esmagado e sujo de papel de construção e o segurei na frente do rosto dele. Mas você cometeu o único pecado imperdoável. Continuei, meus olhos perfurando sua alma. Nossa filha passou horas fazendo este colar só para fazer você sorrir, e você o chamou de lixo. Você o jogou no chão e o esmagou com seu sapato para impressionar sua amante. Naquele exato segundo, você perdeu o direito de se chamar pai dela, meu marido, ou mesmo um ser humano decente.
Dei um passo para trás, forçando suas mãos a saírem das minhas botas. A família Ventura opera por um credo muito simples. Retribuímos gentileza 100 vezes, mas retribuímos um insulto 1000 vezes. Meus irmãos me trataram como um tesouro minha vida inteira. No momento em que você escolheu me humilhar e partir o coração de Luna, sua destruição completa se tornou uma certeza absoluta e inevitável. Virei a cabeça para o Sr. Andrade e dei um leve aceno. Terminamos aqui, Sr. Andrade. Por favor, leve Luna e eu para casa. Imediatamente, Sr. Ventura, o Sr. Andrade disse, curvando-se profundamente. A limusine blindada está esperando no meio-fio. Isadora, não me abandone. Isadora, Marcelo gritou, sua voz rachando em um grito primal de terror absoluto enquanto tentava rastejar atrás de mim. Mas seus gritos patéticos foram completamente engolidos pelo rugido ensurdecedor da tempestade lá fora, enquanto as portas automáticas se abriam. Peguei Luna nos braços, descansando sua cabeça no meu ombro, e caminhei para o ar fresco da noite, sem olhar para trás nenhuma vez. Atrás de mim, o saguão do arranha-céu da Avenida Paulista ecoava com os uivos histéricos de Ricardo Lombardi, os gritos amargos de Bianca e Camila, e os soluços desesperados e angustiados do meu marido arruinado. Eles haviam acabado de dar seus primeiros passos em um inferno vivo, e eu sabia muito bem que a vingança do meu irmão Rafael não pararia em alguns contratos terminados e relatórios policiais. Por que ninguém atende? Atenda o maldito telefone. Dentro dos destroços do saguão, Marcelo freneticamente apertava o polegar na tela rachada do iPhone, ligando para todos os associados ricos de negócios, amigos de clube e mentores corporativos que já havia tratado com jantares caros em churrascarias de São Paulo. Repetidamente, o alto-falante retornava apenas o zumbido frio e automatizado da caixa postal. O assinante que você está chamando está atualmente indisponível. Dave, Marcos, seus bastardos beberam milhares de reais de uísque fino na minha conta na semana passada. Por que estão ignorando minhas ligações? Marcelo gritou, jogando o telefone contra a parede em um acesso de raiva impotente. Ele não percebia que minutos após a Ventura Capital se mover contra a Horizonte Vanguard, a rede cerrada da elite financeira de São Paulo já havia espalhado a palavra. Marcelo Castelo é um homem morto andando. Ele cruzou a dinastia Ventura. No mundo implacável da Avenida Paulista, ninguém estava disposto a se queimar ficando ao lado de um prédio em chamas. Abandonar um navio afundando era simplesmente bom negócio. Papai, faça algo. Ligue para o gabinete do prefeito. Use a equipe jurídica da Lombardi Estruturas para bloquear os congelamentos bancários. Bianca gritou, agarrando o paletó encharcado do pai e o sacudindo violentamente. Cale a boca, sua parasita sem cérebro. Ricardo Lombardi ofegou, empurrando-a para longe com um olhar de derrota total. Não temos mais equipe jurídica. O Banco Soberano Patrimonial acabou de ligar para meu CFO. Eles estão congelando nossas contas operacionais pendente de uma auditoria federal orquestrada pelo comitê do senador Ventura. Nem conseguimos pagar a folha de pagamento na segunda-feira. Estamos acabados. Vamos ser liquidados para pagar os credores. Não, isso não pode acontecer. Sou uma herdeira. Moro no Morumbi, Bianca gritou, sua voz atingindo um tom febril enquanto agarrava um vaso floral de porcelana valioso de uma mesa de exibição no saguão e o esmagava violentamente contra o piso de mármore. Crash! Os cacos voaram para todo lado, mas nenhuma pessoa virou a cabeça para se importar com seu ataque. Bem naquele momento, as pesadas portas de mogno do salão de baile se abriram violentamente e dezenas de convidados ricos da festa, clientes corporativos e vice-presidentes da Horizonte Vanguard, começaram a jorrar para o saguão em um pânico em debandada. As linhas de crédito acabaram. A empresa está insolvente. Saiam daqui antes que os auditores federais lacrem o prédio. A multidão se dispersou para as saídas como baratas fugindo de uma luz súbita, enquanto passavam apressados por Marcelo, homens que haviam dado tapas em suas costas e brindado seu brilhantismo apenas 20 minutos antes agora, lançavam olhares venenosos e enojados em sua direção. Lá está o bastardo arrogante. Um executivo mais velho cuspiu enquanto passava apressado, desviando fundos da empresa e insultando a família Ventura. Que colossal idiota! Graças a Deus não assinamos aquele acordo de joint venture ainda. Esperem, por favor, me escutem.
Marcelo gritou, estendendo a mão desesperadamente para agarrar a manga do casaco de um desenvolvedor imobiliário que partia. A Horizonte Vanguard ainda pode ser salva. Tem os projetos arquitetônicos, tem o pipeline comercial. Podemos conseguir financiamento ponte alternativo de credores privados. O desenvolvedor puxou o braço como se Marcelo estivesse infectado com a peste. Saia de perto de mim, seu criminoso. Ele rosnou, empurrando através das portas giratórias e desaparecendo na noite chuvosa de São Paulo. As mãos de Marcelo agarraram o ar vazio. Marcelo, olhe isso. Camila Rocha sussurrou, sua voz tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar o telefone. Seu rosto estava branco como giz. Meu condomínio no Itaim, a escritura, os documentos de fechamento e nossas mensagens privadas sobre as contas offshore. Marcelo arrancou o telefone das mãos trêmulas dela, seus olhos se arregalando em horror. A rede de inteligência subterrânea de Rafael Ventura havia executado um assassinato midiático impecável. Fotos de alta resolução de Marcelo e Camila, cópias de suas faturas fraudulentas e análises detalhadas de suas transferências ilegais já estavam sendo transmitidas por blogs de notícias financeiras e plataformas de mídia social sob a manchete explosiva: executivo da Horizonte Vanguard, exposto em escândalo de fraude de 3 milhões de reais. Acabou. Minha carreira está completamente acabada. Camila choramingou, afundando no chão e puxando os joelhos para o peito. Vou para a prisão federal. Não vou sobreviver na prisão. Marcelo, cale a boca. Marcelo rugiu, agarrando o cabelo com as duas mãos enquanto sua realidade se estilhaçava completamente. Nos últimos 6 anos, toda sua vida havia sido uma viagem suave e sem esforço em um tapete dourado silenciosamente estendido pela minha família. Agora que o tapete havia sido violentamente puxado debaixo dele, expondo sua própria corrupção criminal e incompetência pura, ele não possuía nem a inteligência, nem a espinha emocional para enfrentar as consequências. Isadora. Tenho que encontrar Isadora. Se implorar de joelhos, ela vai chamar os irmãos dela para parar. Marcelo murmurou maniacamente, virando-se e correndo em direção às portas giratórias de vidro. Antes que pudesse dar 5 passos, 2 contratados de segurança de rosto pétreo que o Sr. Andrade havia posicionado na entrada bloquearam seu caminho suavemente, bloqueando a saída com seus ombros largos. Saia do meu caminho. Preciso ver minha esposa. Tenho o direito legal de me desculpar com minha esposa. Marcelo gritou, tentando empurrar para passar. Um dos contratados colocou uma mão pesada e imóvel no peito de Marcelo, empurrando-o para trás com força casual. Senhor Castelo, acerta. Ventura não o reconhece mais como seu cônjuge. Se tentar se aproximar dela ou da jovem Cirta, Luna novamente, fomos autorizados a usar força física letal para neutralizar a ameaça. Entendeu? O profissionalismo gelado absoluto na voz do contratado fez as pernas de Marcelo cederem completamente. Ele desabou no piso de mármore frio, chorando histericamente nas mãos. Do lado de fora, a tempestade gelada de São Paulo rugia, martelando o átrio de vidro como se zombasse da destruição absoluta de sua vida arrogante e patética. A contagem regressiva para seu julgamento final já havia começado, e não havia poder na terra que pudesse detê-la. Do lado de fora do prédio, o barulho brutal da tempestade e da cidade foi instantaneamente obliterado no segundo em que a pesada porta à prova de balas da limusine Maybach se fechou. Dentro, a atmosfera era um santuário de tranquilidade absoluta, preenchida com a iluminação suave e quente e os suaves sons de música de violoncelo clássico tocando no sistema de som surround. Mamãe, aquela senhora foi tão má. Luna estava sentada no meu colo, suas pálpebras ficando pesadas enquanto o calor do carro a envolvia. Suavemente alisei suas franjas úmidas e beijei sua testa. Tudo está bem agora, minha corajosa garotinha. Sussurrei suavemente, envolvendo um cobertor de cachemira aquecido ao redor de seus ombros. Ninguém nunca mais vai te machucar ou gritar com você. Mamãe promete. Em segundos, o zumbido rítmico do motor da limusine embalou Luna em um sono profundo e pacífico. Ouvindo sua respiração firme e quieta, soltei um longo suspiro trêmulo, sentindo a tensão imensa da última hora finalmente começar a drenar dos meus músculos. Estamos a caminho da Fazenda Boa Vista. Cirta, Ventura, o senhor.
Andrade disse gentilmente do banco do passageiro da frente, olhando para mim pelo retrovisor. O Sr. Rafael está esperando junto à lareira por sua chegada. Obrigada, Sr. Andrade, eu disse, oferecendo-lhe um sorriso cansado. Meus irmãos estão terrivelmente zangados. O Sr. Andrade soltou uma risadinha suave e conhecedora e balançou a cabeça. Dizer que eles estão zangados seria um eufemismo histórico, Sertá. Ventura. No momento em que o Sr. Rafael recebeu sua ligação e percebeu que aquele homem havia trazido lágrimas aos seus olhos e esmagado a criação da jovem Sirta. Luna, ele partiu uma caneta tinteiro de titânio sólido ao meio entre os dedos. Todos os 3 irmãos juraram um juramento para garantir que o Sr. Castelo experimente o máximo absoluto de destruição financeira e legal. 40 minutos depois, a Maybach virou de uma estrada tranquila ladeada por árvores no interior de São Paulo e se aproximou dos imponentes portões de ferro da propriedade ancestral da família Ventura. O portão se abriu instantaneamente e o veículo deslizou pela longa entrada asfaltada sinuosa, parando suavemente em frente a uma magnífica mansão neoclássica de fachada branca, cercada por jardins impecáveis. Quando o motorista abriu a porta, uma equipe de funcionários domésticos, segurando grandes guarda-chuvas pesados, avançou instantaneamente para nos proteger da chuva. Bem-vinda ao lar, Sirta, Isadora. Bem-vinda ao lar, Sirta. Luna, o mordomo-chefe disse, curvando-se profundamente enquanto eu saía do veículo, embalando minha filha adormecida nos braços. Caminhei através das imponentes portas de mogno da frente e entrei no familiar e magnífico foyer grandioso da minha casa de infância. Movendo-me silenciosamente pelos corredores, carreguei Luna escada acima para meu antigo quarto, uma suíte lindamente preservada decorada em tons quentes e reconfortantes, e a deitei gentilmente no colchão king-size de penas. Puxei o edredom de plumas sobre seus ombros, beijei sua bochecha uma última vez e fechei silenciosamente a porta atrás de mim. Quando desci para a biblioteca formal, uma lareira quente e rugindo crepitava na enorme lareira de mármore. De pé junto à lareira, girando um copo de cristal de whisky single malt de 18 anos na mão, estava a silhueta de um homem alto e impecavelmente vestido. Você está em casa, Isadora, o homem disse, virando-se. Era meu terceiro irmão mais velho, Rafael Ventura. Nas salas de conselho corporativas implacáveis de São Paulo, ele era temido como o soberano de gelo, um executor financeiro de sangue frio que podia desmantelar um conglomerado de bilhões de reais sem piscar. Mas enquanto olhava para mim através da biblioteca, seus olhos escuros se suavizaram completamente, cheios do calor protetor infinito do irmão que me criara. Estou em casa, Rafael, eu disse, sentindo um nó súbito se formar na garganta. Luna está dormindo? Ele perguntou suavemente, colocando o copo de uísque em uma bandeja de prata. Ela deve estar exausta depois de uma noite tão traumática. Mandei a cozinha preparar um chá de camomila quente e sanduíches leves para você. Venha sentar junto à lareira. Afundei em uma poltrona de couro macia em frente a ele, aceitando a xícara de chá fumegante de uma empregada quieta. O aroma reconfortante de camomila e mel me envolveu, derretendo o frio restante do saguão da Avenida Paulista. Obrigada, Rafael, eu disse, olhando para ele. Mas como você conseguiu mobilizar suas forças e executar aquelas resoluções do conselho tão impossivelmente rápido? Era quase como se você soubesse exatamente o que ia acontecer esta noite, antes mesmo de eu ligar. Rafael olhou para as chamas rugindo da lareira, seu maxilar se apertando ligeiramente. Ele estendeu a mão para a mesa de centro de mogno, pegou um grosso dossiê encadernado em couro e o colocou gentilmente no meu colo. Não era uma questão de prever esta noite, Isadora, Rafael disse, sua voz caindo para um registro sombrio. Era uma questão de vigilância contínua. Eu não queria destruir sua felicidade, então mantive silêncio por anos. Mas aquele bastardo patético Marcelo começou a trair seu casamento no segundo ano juntos. Segundo ano, sussurrei, minha mão tremendo ligeiramente enquanto abria a capa do dossiê. Dentro havia uma montanha de evidências meticulosamente catalogadas. Havia dezenas de fotografias de vigilância de alta resolução, mostrando Marcelo entrando em hotéis boutique e resorts de luxo com várias mulheres ao longo dos últimos 4 anos, acompanhadas de cópias de recibos American Express corporativos para joias de diamante, bolsas de grife e jantares 5 estrelas.
todos organizados cronologicamente. Marcelo realmente acreditava em suas próprias ilusões arrogantes. Rafael disse friamente. Ele realmente se convenceu de que seu brilhantismo comercial impulsionava o crescimento da Horizonte Vanguard. A realidade era exatamente o oposto. Do momento em que foi promovido a vice-presidente executivo, seus projetos de expansão imprudentes e gestão incompetente começaram a sangrar milhões de reais em perdas corporativas. Mas Marcelo sempre voltava para casa celebrando o quão lucrativa a empresa estava. Eu disse, encarando as planilhas financeiras na pasta, porque o Império Ventura estava silenciosamente subsidiando suas falhas nas sombras. Rafael respondeu, um sorriso amargo tocando seus lábios. Felipe usou sua autoridade de crédito no Banco Soberano para estender artificialmente os limites de empréstimo da Horizonte Vanguard, ignorando seus índices de dívida tóxicos, e Augusto instruiu seu liaison congressional de infraestrutura a direcionar subsídios federais lucrativos para as licitações municipais da Vanguard. Fizemos tudo isso por um motivo simples: garantir que nossa irmã caçula permanecesse segura, confortável e felizmente casada com o homem que ela escolheu. Rafael apontou um dedo para o dossiê. Mas enquanto estávamos silenciosamente despejando milhões de reais na empresa dele para proteger seu estilo de vida, aquele parasita estava desviando os lucros corporativos para contas offshore secretas, para financiar suas amantes e seus gastos pessoais extravagantes. Ao virar a página, uma revelação ainda mais nauseante me encarou. O noivado muito gabado de Marcelo com Bianca Lombardi não era apenas uma escalada social arrogante, era uma conspiração criminal calculada e desesperada. Marcelo havia percebido que auditores corporativos finalmente se aproximavam de seu esquema de desvio de 3 milhões de reais. Em uma tentativa desesperada de encobrir seus rastros, ele seduziu Bianca, pretendendo usar o capital limpo da Lombardi Estruturas para tapar os buracos contábeis massivos nos livros da Horizonte Vanguard antes da auditoria anual. Enquanto isso, Ricardo Lombardi havia tolamente acreditado que a Horizonte Vanguard era uma estrela em ascensão apoiada por dinheiro misterioso da Avenida Paulista e havia ansiosamente empurrado a filha para a cama de Marcelo para assegurar uma fusão corporativa. Ambos os homens nadavam em um poço de ganância mútua, tramando ativamente para descartar Luna e eu para salvar suas próprias peles financeiras. Sentamos nas sombras, esperando silenciosamente o dia em que você finalmente visse através da ilusão dele e decidisse ir embora, Rafael disse, seus olhos brilhando com o brilho letal e frio de um predador apex caçador. Enquanto você ainda o amasse, seguramos o fogo para evitar partir seu coração. Mas esta noite, aquele pedaço de lixo ousou humilhar, lá em público, e pisotear a devoção inocente de Luna. Naquela fração exata de segundo, seu período de graça protetor expirou permanentemente. Rafael pegou seu copo de uísque e tomou um gole lento. Tudo o que Marcelo Castelo acredita que conquistou seu título executivo, suas contas bancárias, seu status social não passou de uma ilusão artificial construída pela família Ventura. E a partir desta noite, estou recuperando cada pedacinho disso. Ouvindo meu irmão desnudar a profundidade absoluta da depravação de Marcelo, contrastada contra o amor incondicional e ilimitado que minha família havia estendido para me proteger, sobrecarregou meu coração. Senti uma gratidão profunda pelos meus irmãos, acoplada a uma resolução inabalável e férrea de enfrentar o futuro sem um único olhar para trás. Marcelo Castelo e Camila Rocha, por ordem do Tribunal Federal, vocês estão presos por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude bancária e peculato corporativo. Mantenham as mãos onde eu possa vê-las. De volta ao saguão térreo do arranha-céu da Avenida Paulista, as pesadas portas de vidro se abriram violentamente mais uma vez. Mais de uma dúzia de agentes federais da Força-Tarefa de Crimes Financeiros da Polícia Federal inundaram o átrio. À frente da equipe tática estava um agente federal veterano segurando uma pilha de mandados de prisão federais recém-carimbados. A Polícia Federal? Por que vocês estão aqui tão rápido? Marcelo gritou, suas pernas cedendo completamente enquanto ele desabava no piso de mármore molhado, recuando como um caranguejo. No mundo corporativo, investigações complexas de peculato financeiro normalmente levam meses, se não anos, de contabilidade forense e batalhas de intimação antes que um mandado de prisão seja emitido.
No entanto, aqui, menos de 2 horas após seus crimes serem expostos, uma incursão tática federal em grande escala estava em andamento. Era uma demonstração absoluta da eficiência aterrorizante e incomparável do alcance federal do senador Augusto Ventura e do dossiê evidencial perfeitamente preparado de Rafael Ventura. Não fui eu. Juro por Deus que não fui eu. Foi ela. Marcelo gritou, apontando um dedo trêmulo e acusador para Camila Rocha, enquanto 2 agentes federais o puxavam rudemente para cima. Sou o vice-presidente executivo. Deleguei toda a gestão de ledgers financeiros à minha secretária. Ela é quem criou as contas falsas e roubou o dinheiro. Sou uma vítima corporativa inocente. Do que você está falando, seu bastardo covarde? Camila gritou como uma banshee, lutando violentamente contra as algemas que um agente prendia em seus pulsos. Você explicitamente me comandou para alterar os balanços trimestrais. Você pessoalmente assinou as transferências para comprar meu condomínio no Itaim como dinheiro de silêncio para eu não reportar seus casos ao conselho. Agente, tenho cópias de todos os e-mails incriminadores, memorandos de voz e recibos de bancos offshore no meu drive na nuvem pessoal. Vou virar testemunha de acusação. Vou testemunhar contra ele no tribunal. Apenas me dê um acordo de delação. Cale a boca, sua traidora. Marcelo se lançou para frente, tentando dar uma cabeçada no rosto da ex-secretária. Mas os 2 agentes federais massivos o contiveram facilmente, batendo-o de rosto contra a parede de mármore. Chega! Guardem seus apontamentos patéticos para o procurador federal. O agente principal latiu friamente. Já executamos mandados de busca na sua suíte executiva e residência principal, Sr. Castelo. Temos os números de roteamento offshore e as autorizações falsificadas do Conselho. Você está olhando para 20 anos em uma penitenciária federal. Levem-nos para as vans de transporte. Não, por favor. Não as algemas. Sou um executivo respeitado de São Paulo. Vocês não podem me desfilar na frente da mídia assim. O aço frio e pesado das algemas federais se fechou ao redor dos pulsos de Marcelo com um eco metálico final. Naquele instante decisivo, a vida executiva glamourosa e de alto voo que ele havia se gabado por anos foi permanentemente terminada. Bianca Lombardi ficou tremendo contra a mesa de recepção, observando o homem com quem planejava se casar sendo arrastado em direção às portas giratórias como um bandido comum de rua. Seu rosto estava pálido de horror. É mentira. Isso tem que ser um pesadelo. Bianca balbuciou histericamente. Ele deveria ser meu marido. Ele ia assumir a Horizonte Vanguard. Como ele pode ser um criminoso comum? Ele não é nada. É um criminoso falido. E por causa da sua arrogância estonteante, estamos indo para baixo com ele. Ricardo Lombardi rugiu, agarrando a filha pelo braço e a sacudindo violentamente. O Banco Soberano Patrimonial acabou de emitir um aviso formal de inadimplência. Eles estão iniciando a execução hipotecária imediata da nossa sede corporativa, pátios de equipamentos e propriedades residenciais. Execução? Mas papai e nosso dinheiro? Bianca gritou. Não temos mais dinheiro, sua criança idiota. Ricardo berrou, sua voz rachando de desespero. A família Ventura acabou de apagar nosso crédito operacional. Até amanhã à tarde, nosso penthouse no Morumbi, nossa propriedade em Campos do Jordão, nossos SUVs de luxo e todos os vestidos de grife no seu closet serão apreendidos pelos curadores de falência federal. Você nos jogou na sarjeta porque não conseguia calar a boca. Não. Eu não posso viver na sarjeta. Sou uma VIP. Preciso das minhas roupas de grife. Bianca se jogou no piso de mármore, chutando os pés e gritando em um ataque histérico completo como uma criança mimada. Mas nem um único executivo ou guarda do saguão que partia lhe deu um segundo olhar. Na matemática fria e objetiva da sociedade paulistana, o nome Lombardi já era um passivo sem valor. Isadora, por favor, me salve. Me desculpe. Farei qualquer coisa que você quiser. Enquanto os agentes federais empurravam a cabeça de Marcelo para baixo para manobrar, para o fundo da van blindada de transporte da Polícia Federal, ele virou o rosto para o céu chuvoso e gritou meu nome com toda a capacidade pulmonar desesperada que possuía. Deixe-me ver Luna. Apenas deixe Luna me chamar de papai uma última vez. Por favor. As pesadas portas de ferro da van de transporte se fecharam com estrondo, cortando seus gritos patéticos para sempre. A sirene uivou enquanto o comboio federal se afastava do meio-fio,
desaparecendo no tráfego escuro e encharcado de chuva de São Paulo. O palácio dourado que Marcelo e Bianca haviam construído sobre uma fundação de arrogância e traição havia sido completamente pulverizado pelo poder soberano da dinastia Ventura, deixando-os presos em uma prisão de sua própria criação. Na manhã seguinte, os céus sobre São Paulo estavam de um azul safira brilhante e sem nuvens, lavando a amarga tempestade da noite anterior. Sentada na sala de sol envidraçada da mansão, desfrutando da suave luz do sol de outono aquecendo os azulejos de terracota, calmamente tomei uma xícara de chá Earl Grey, enquanto examinava a primeira página do Valor Econômico. Executivo da Horizonte Vanguard, preso em escândalo federal de desvio de 3 milhões de reais. Empresa colapsa em liquidação falimentar. Titã de porte médio Lombardi Estruturas pede falência emergencial após congelamento súbito de crédito. A imprensa financeira fervilhava com artigos sensacionalistas, analisando a implosão noturna milagrosa de duas proeminentes empresas imobiliárias de São Paulo. Enquanto analistas corporativos na TV especulavam sobre volatilidade de mercado e crises de liquidez, apenas um punhado minúsculo de brokers de poder em Brasília e na Avenida Paulista conhecia a verdade não dita. Um tolo havia tocado o terceiro trilho do poder brasileiro, insultando a família Ventura. Dormiu bem, Isadora. Levantei os olhos enquanto meu segundo irmão mais velho, Felipe Ventura, entrava na sala de sol. Como vice-presidente executivo do Banco Soberano Patrimonial, Felipe parecia impecavelmente afiado em seu terno risca de giz azul marinho, seus óculos de aro prata captando a luz da manhã, enquanto oferecia um sorriso caloroso e afetuoso. Bom dia, Felipe, eu disse sorrindo de volta. Obrigada por tudo na noite passada. Foi difícil puxar as linhas de crédito da Horizonte Vanguard tão abruptamente. Não quero que você enfrente escrutínio regulatório do Banco Central por minha causa. Felipe soltou uma risada sofisticada e desdenhosa e sentou na poltrona de vime oposta a mim. Escrutínio, minha querida irmã. Toda a ação financeira executada na noite passada foi conduzida em estrita aderência inatacável à lei bancária federal. No momento em que Marcelo estabeleceu contas offshore não autorizadas, ele acionou as cláusulas de inadimplência e antifraude obrigatórias embutidas em nossos acordos mestres de empréstimo. Simplesmente paramos de estender a ele clemência artificial. Felipe enfiou a mão em sua maleta de couro e retirou uma pasta corporativa elegante com o emblema do Império Ventura, colocando-a gentilmente na mesa de café de vidro. No entanto, Isadora, a destruição financeira foi apenas a fase preliminar da operação, Felipe disse, seus olhos brilhando com orgulho fraternal. O desenvolvimento mais empolgante é o que ocorreu simultaneamente nos bastidores legais. O que você quer dizer? Perguntei, inclinando a cabeça curiosa enquanto abria a pasta. Dentro havia um conjunto impecável de documentos de incorporação corporativa, registros estaduais e escrituras de imóveis. Meus olhos se arregalaram enquanto lia o nome impresso em folha de ouro em negrito no topo da carta magna. Estúdio Ventura Design LLC. Estúdio Ventura Design. Sussurrei, meu coração pulando uma batida. Felipe, este é o nome exato do estúdio de design arquitetônico que fundei logo após a faculdade antes de me casar com Marcelo. Precisamente, Felipe sorriu. Na noite passada, exatamente 1 hora antes de a Ventura Capital forçar a Horizonte Vanguard em liquidação falimentar, nossa divisão de Private Equity executou uma compra legal dos ativos corporativos mais valiosos da Vanguard. Adquirimos suas patentes arquitetônicas sísmicas de ponta, seu software de design proprietário e os contratos de emprego exclusivos dos seus 30 principais arquitetos e engenheiros estruturais mestres. Olhei para ele em total espanto. Vocês compraram toda a infraestrutura técnica deles. Mas e a Horizonte Vanguard? Deixamos a Horizonte Vanguard como uma casca vazia e sem valor contendo apenas dívida tóxica e responsabilidades federais de peculato. Felipe disse com um sorriso lupino. Quando Bianca Lombardi e o pai dela se gabavam de assumir a Horizonte Vanguard na noite passada, eles estavam brigando por uma carcaça afundada e esvaziada. Todo o talento humano e propriedade intelectual proprietária que realmente dava valor à empresa foram legalmente transferidos para o estúdio Ventura Design antes da meia-noite. Uma onda de realização profunda e emocionante me envolveu. Meus irmãos não haviam apenas destruído meus inimigos para a vingança.
Eles haviam meticulosamente resgatado o verdadeiro valor limpo da empresa e o entregado para mim em uma bandeja de prata, me dando as ferramentas para reconstruir meus sonhos profissionais. Isso não é tudo, Isadora, Felipe disse, apontando para um segundo documento dentro da pasta. Olhe o contrato abaixo da carta. Puxei o documento. Era um contrato mestre de consultoria federal autorizado emitido pela Autoridade Portuária e pelo Departamento Federal de Transportes. O contrato mestre de consultoria arquitetônica e de design para o projeto de reurbanização da orla do Rio Tietê. Ofeguei, minhas mãos tremendo enquanto lia os termos. Quando a Lombardia Estruturas colapsou em falência na noite passada, os comitês de infraestrutura da cidade e federal ficaram desesperadamente buscando um designer mestre substituto para liderar a iniciativa de 400 milhões de reais da orla. Felipe explicou. Nosso irmão mais velho, o senador Augusto Ventura, submeteu uma recomendação congressional formal ao comitê de seleção esta manhã. Ele recomendou uma arquiteta extraordinariamente talentosa e premiada que passou os últimos 6 anos escondida nas sombras. Isadora Ventura. Augusto me recomendou. Lágrimas de gratidão avassaladora começaram a brotar nos meus olhos. Isadora, sejamos inteiramente honestos um com o outro, Felipe disse, inclinando-se para a frente e colocando sua mão gentilmente sobre a minha. Nos últimos 6 anos, você sacrificou sua própria carreira brilhante para interpretar a dona de casa silenciosa e apoiadora, despejando seu gênio nos projetos da empresa de Marcelo. Todo o projeto comercial premiado, arranha-céu e blueprint municipal que Marcelo tomou crédito nos últimos 3 anos, foi realmente desenhado por você tarde da noite na mesa de jantar enquanto ele estava fora festejando. Mordi o lábio inferior, incapaz de negar suas palavras. Sempre que Marcelo enfrentava um prazo crítico de design ou um desafio estrutural complexo que não era inteligente o suficiente para resolver, eu ficava acordada até o amanhecer esboçando os blueprints arquitetônicos para ele, pedindo nada em retorno, exceto seu sucesso. Ele havia roubado meu trabalho intelectual, apresentado ao mercado de São Paulo como seu próprio gênio, e então usado aquele mesmo sucesso para me rotular como um fardo inútil e sem educação. Você nunca mais precisa se esconder nas sombras, minha querida irmã, Felipe disse suavemente, sua voz cheia de crença inabalável. É hora de o mundo ver quem era o verdadeiro gênio por trás da Horizonte Vanguard. É hora de você construir sua própria skyline sob seu próprio nome. Sei que Luna ficará infinitamente mais orgulhosa de uma mãe que lidera o maior projeto de desenvolvimento urbano de São Paulo do que uma que sofre em silêncio. A luz quente da manhã fluía através do vidro da sala de sol, iluminando a linha de assinatura ousada e clara no contrato federal esperando meu nome, Isadora Ventura, CEO. Fechei os olhos, respirei fundo e senti as últimas correntes restantes do meu erro de 6 anos caírem completamente. Os anos que havia sacrificado haviam ido, mas parada aqui no calor do amor da minha família, eu sabia que o futuro glorioso de Luna e meu estava apenas começando. 1 mês depois, no 68º andar de um arranha-céu de vidro state of the art, reluzente em um bairro nobre de São Paulo, com vista panorâmica para o Rio Tietê e a skyline de São Paulo, ficava a recém-estabelecida sede corporativa do Estúdio Ventura Design. CIRTA. Ventura. A equipe de engenharia estrutural acabou de submeter os blueprints revisados de carga para o pavilhão recreativo da Orla. Um gerente de projeto sênior disse, entregando-me um tablet digital através da mesa de conferência elegante. Os comissários federais revisaram seus renders de fachada exterior esta manhã e estão absolutamente extasiados com o design. Excelente trabalho, David, eu disse, revisando os esquemas com um olho profissional praticado. Por favor, instrua a equipe de drafting técnico a finalizar os modelos CAD até quinta-feira à tarde para que possamos iniciar a escavação do site no cronograma. Vestida em um terno de calça azul marinho de grife impecavelmente sob medida, com o cabelo estilizado em um blowout elegante e limpo, eu projetava a autoridade inconfundível de uma CEO corporativa de alto nível. Todo o traço da dona de casa tímida e autossacrificante que havia ficado na chuva 1 mês antes havia desaparecido completamente, substituído por uma mulher confiante e poderosa, liderando um renascimento urbano de milhões de reais. Olhe, mamãe.
Olhe meu desenho. Do canto da minha espaçosa suíte executiva, onde eu havia instalado uma área dedicada de brincar infantil colorida e estúdio de arte, minha filha de 6 anos veio correndo para minha mesa. Luna usava um vestido amarelo bonito, suas bochechas rosadas e sorrindo enquanto segurava uma grande folha de papel de desenho. Nela estava um vibrante desenho de giz de um arranha-céu-arco, íris com 2 figuras de palito no topo segurando as mãos sob um sol amarelo brilhante. É lindo, querida. Eu sorri radiante, pegando-a no colo e girando-a, ouvindo sua risada brilhante e desanuviada ecoar pelo escritório executivo. Todo o trauma e terror daquela noite escura de novembro haviam completamente desaparecido de seu coração inocente. Cercada pela proteção feroz dos tios e a segurança da nossa nova vida, ela prosperava na nova escola particular em São Paulo. Assim que coloquei Luna de volta para colorir, a pesada porta de vidro do meu escritório se abriu e minha recepcionista executiva entrou, seu rosto torcido em uma expressão de profundo desconforto. Com licença, Sirta. Ventura, a recepcionista disse hesitantemente. Há um indivíduo na mesa de segurança do térreo solicitando uma audiência urgente e imediata com você. Ele não tem agendamento, mas alega que seu nome é Marcelo Castelo. No instante em que aquele nome entrou na sala, a atmosfera relaxada na minha suíte evaporou. O senhor Andrade, que estava de pé junto à janela revisando protocolos de segurança, instantaneamente deu um passo em direção à minha mesa, seus olhos endurecendo em aço. Devo instruir a segurança do prédio a ejetá-lo fisicamente das instalações, está. Ventura? O senhor Andrade perguntou friamente. Ou prefere que eu mande a Polícia Federal despachar uma unidade tática para prender-lo por violar as condições de fiança? Olhei pelas janelas do chão ao teto para o rio Tietê reluzente, sentindo uma calma profunda e absoluta se estabelecer sobre minha mente. Não, senhor Andrade, respondi baixinho. Deixe-o subir para o escritório. É hora de fechar este capítulo da minha vida de uma vez por todas. 5 minutos depois, as pesadas portas de carvalho da minha suíte executiva se abriram deslizando. No momento em que o homem cruzou o limiar, meus gerentes de projeto e equipe ofegaram em choque coletivo. O homem diante de nós era uma casca absolutamente irreconhecível do executivo elegante que havia desfilado pela Avenida Paulista em um smoking sob medida 1 mês antes. Marcelo Castelo parecia um mendigo de rua que acabara de rastejar de um beco. Ele usava um terno sujo, amassado e comprado pronto manchado de suor e sujeira da cidade. Seu cabelo estava emaranhado e oleoso. Seu rosto estava coberto por uma barba irregular e desgrenhada, e suas bochechas estavam encovadas e magras de fome. Seus olhos estavam injetados de sangue, percorrendo a magnífica suíte executiva com desespero maníaco e febril. Após a indiciação federal, Marcelo havia sido forçado a liquidar suas poucas contas de poupança escondidas, restantes apenas para pagar a fiança temporária. Mas com a Ventura Capital perseguindo o confisco de ativos civis e promotores federais, congelando suas contas, ele estava completamente destituído, despejado do apartamento e dormindo no sofá de um amigo, enquanto aguardava o julgamento criminal. Isadora. Marcelo ofegou, seus olhos travando em mim sentada atrás da enorme mesa executiva de mogno. Deu 2 passos cambaleantes para a frente e caiu de joelhos no carpete felpudo, lágrimas brotando em seus olhos encovados. Isadora, meu Deus, olhe para você. Você está absolutamente deslumbrante. Você parece uma rainha. Ele estendeu suas mãos trêmulas e sujas em direção à minha mesa, tentando rastejar para a frente. Mas o senhor Andrade instantaneamente se colocou em seu caminho, colocando um sapato de couro polido firmemente contra o ombro de Marcelo para deter seu avanço. Mantenha a distância da CEO, senhor Castelo. Andrade latiu, sua voz pingando ameaça. Mais um passo e eu o incapacitarei fisicamente. Isadora, por favor, você tem que me ouvir. Marcelo soluçou, curvando a testa contra o carpete em humilhação abjeta. Eu fui um idiota cego e arrogante absoluto. Durante a fase de descoberta criminal, meus advogados me mostraram os logs de design corporativos da Horizonte Vanguard. Os promotores federais provaram que todo o blueprint arquitetônico premiado que submeti nos últimos 3 anos foi rascunhado do seu endereço IP pessoal. Você era o verdadeiro gênio. Você era quem gerava toda a receita.
Ele levantou o rosto manchado de lágrimas, olhando para mim com desespero frenético e obsessivo. Do momento em que você me deixou, não consegui rascunhar um único conceito comercial viável. Não sou nada sem seu cérebro, Isadora. Eu preciso de você. Minha vida, minha carreira ou minha sanidade. Não consigo sobreviver sem seu amor e seu talento. Descansando os cotovelos na mesa de mogno polida, apoiei o queixo nas mãos cruzadas, enquanto olhava para ele com olhos frios como nitrogênio líquido. Mesmo agora, enfrentando prisão federal e ruína absoluta, todo o seu pedido de desculpas estava centrado inteiramente em suas próprias necessidades patéticas, sua própria carreira e sua própria sobrevivência. Isadora, vamos recomeçar. Marcelo implorou, limpando ranho e lágrimas da barba com a manga suja. Somos marido e mulher. Temos Luna. Uma garotinha precisa do pai crescendo. Juro pela minha vida que me reformei. Serei o marido mais devotado e humilde do mundo. Apenas por favor me nomeie vice-presidente executivo do estúdio Ventura Design. Com seu gênio arquitetônico e minha experiência em vendas comerciais, podemos dominar o mercado imobiliário de São Paulo juntos. Ouvindo sua fantasia delirante e autointeressada, eu nem conseguia reunir energia para ficar com raiva. Ele era verdadeiramente irreparavelmente patético. Levantei-me lentamente da mesa, caminhei ao redor da mesa de mogno e parei a 5 pés de onde ele estava ajoelhado no chão. Olhei para ele e entreguei as palavras exatas que ele havia cuspido para mim no saguão da Avenida Paulista 1 mês antes. Marcelo, você realmente é completamente delirante, eu disse, minha voz ressoando com precisão cristalina e gelada pelo escritório silencioso. Você honestamente acredita que um criminoso destituído e sem educação, enfrentando prisão federal como você pertence a uma suíte corporativa de elite, uma mulher do meu status executivo precisa de um parceiro de ética, força e posição, não um parasita patético. O queixo de Marcelo caiu aberto, seus olhos se arregalando em horror paralisado absoluto, enquanto suas próprias palavras cruéis eram devolvidas a ele. Isadora, não, por favor, não diga isso. Nossos procedimentos de divórcio foram oficialmente finalizados por um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo ontem de manhã. Continuei friamente. Fui concedida a guarda legal e física exclusiva de Luna. Você foi destituído de todos os direitos parentais. Além disso, além da sua sentença federal iminente de 20 anos por fraude eletrônica, a equipe de litígio civil da Ventura Capital assegurou uma sentença judicial formal contra você por 3 milhões de reais em restituição corporativa, mais 5 milhões de reais em danos por roubo de propriedade intelectual. Inclinei-me ligeiramente para frente, meus olhos perfurando sua alma. Mesmo se você pedir falência pessoal, ordens de restituição federal e sentenças por fraude são legalmente não descarregáveis. Quando você eventualmente rastejar para fora da prisão federal como um homem velho, passará o resto da sua existência miserável trabalhando em empregos manuais de salário mínimo apenas para pagar os juros da sua dívida com minha família. Você viverá e morrerá no fundo absoluto da sarjeta. Minha sentença glacial o atingiu como uma ordem de execução física. O corpo inteiro de Marcelo começou a tremer violentamente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu exceto um suspiro irregular e ofegante, enquanto lágrimas de desespero absoluto e sem esperança escorriam por suas bochechas. O homem que um dia se gabara de sua superioridade executiva finalmente estava preso no mesmo inferno inescapável que ele havia condenado minha filha e eu a experimentar. Não, não, Isadora, não me abandone. Vou morrer na prisão, Marcelo gritou, lançando-se para frente como um louco para agarrar meus saltos de grife. Antes que seus dedos sujos pudessem sequer roçar meus sapatos, a bota tática pesada do Sr. Andrade desceu com força esmagadora sobre o pulso de Marcelo, prendendo seu braço no carpete. Crack! Ah! Marcelo gritou de agonia. Você foi explicitamente avisado, Sr. Castelo, o Sr. Andrade disse friamente. Ele sinalizou para 2 contratados de segurança do prédio corpulentos, esperando junto à porta. Removam este invasor criminoso do prédio imediatamente. Se ele tentar resistir ou retornar dentro de 100 metros deste arranha-céu, executem uma prisão cidadã e transfiram para a custódia da Polícia Federal. Os 2 contratados de segurança agarraram Marcelo pelas axilas, erguendo seu corpo flácido e soluçante do chão e o arrastando para trás em direção aos elevadores. Isadora, me salve.
Luna, diga para sua mamãe salvar o papai. Luna, Marcelo gritou, debatendo as pernas selvagemente enquanto era arrastado pelo piso polido. Luna nem sequer olhou para cima do seu livro de colorir. Ela simplesmente cantarolou uma melodia feliz, completamente ignorando os uivos patéticos do estranho sendo ejetado das nossas vidas. As portas de carvalho se fecharam com estrondo, cortando seus gritos pela última vez. Minutos depois, na praça movimentada do térreo do bairro Nobre, pedestres e trabalhadores de escritório financeiros pararam para encarar enquanto a segurança do prédio jogava o ex-executivo sujo e choroso na calçada de concreto fria. Ei, não é Marcelo Castelo, o cara que desviou 3 milhões da Horizonte Vanguard? Um jovem analista da Avenida Paulista perguntou, puxando o iPhone para gravar a cena. Caramba, é ele? Olhem para ele. Parece um viciado sem teto. Outro transeunte riu, tirando fotos de alta resolução que imediatamente viralizariam nas redes sociais de São Paulo. O homem que um dia obcecara por seu prestígio social de elite agora era um espetáculo público de humilhação permanente. De volta à tranquilidade da minha suíte executiva no 68º andar, o senhor Andrade se aproximou da minha mesa, segurando um relatório de inteligência impresso. Certa, Ventura, se estiver interessada, tenho as atualizações de status finais sobre os outros indivíduos envolvidos no incidente do mês passado. Andrade disse respeitosamente. Prossiga, senhor Andrade, eu disse, olhando para o rio. Após a liquidação de falência emergencial da Lombardi Estruturas, Bianca Lombardi e o pai foram despojados de todos os ativos pessoais, contas bancárias e propriedades residenciais por credores federais. Andrade leu do relatório. A Cirta. Lombardi atualmente reside em um porão degradado de R$300 por mês em um bairro periférico. Para sobreviver, a ex-herdeira atualmente trabalha turnos de 12 horas, como lavadora de pratos e auxiliar de serviço em um restaurante gorduroso na Zona Leste. De acordo com nossa vigilância de campo, ela desaba chorando na cozinha do restaurante todos os dias, reclamando de suas mãos arruinadas. E quanto a Camila Rocha? Perguntei friamente. Acerta. Rocha se declarou culpada por acusações federais de conspiração e fraude eletrônica na semana passada, em uma tentativa mal-sucedida de conseguir uma sentença reduzida. Andrade respondeu com um sorriso seco. O juiz federal rejeitou seu pedido de clemência e a sentenciou a 8 anos em uma instituição correcional federal sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Sua carreira corporativa profissional está permanentemente acabada. Assenti lentamente, sentindo um profundo e limpo senso de encerramento lavar minha alma. Eles haviam se intoxicado com a ilusão de poder, esmagando aqueles que acreditavam estar abaixo deles por thrills arrogantes baratos. Mas no momento em que colidiram com a verdadeira força inabalável do Império Ventura, seus castelos de areia artificiais foram varridos sem deixar um único traço. O lixo foi inteiramente removido da sua vida, Cirta. Ventura, o senhor Andrade disse, inclinando a cabeça. Obrigada, senhor Andrade. E por favor expresse meu amor e gratidão mais profundos aos meus irmãos. Eu disse suavemente. Mas a partir deste momento, vou caminhar meu próprio caminho. Não apenas como uma herdeira Ventura, mas como Isadora Ventura, arquiteta e mãe. Virei-me da janela e caminhei até o canto ensolarado da suíte, onde Luna terminava sua arte. Ajoelhei-me ao lado da mesa dela, olhando para o vibrante desenho de giz do nosso futuro arranha-céu. É este o novo prédio que mamãe está projetando na orla, querida? Perguntei, acariciando seu cabelo macio. Ah. Luna sorriu radiante, apontando o giz para as 2 figuras de palito sorridentes no topo da torre. Esta é você e eu, mamãe, no topo do mundo inteiro, onde ninguém nunca mais pode ser mal conosco. Você está absolutamente certa, meu amor, sussurrei, envolvendo meus braços ao redor dela e a puxando apertado contra meu coração. Mamãe vai construir os prédios mais fortes e mais bonitos do mundo inteiro para você. Nunca vamos deixar ninguém nos olhar de cima nunca mais. Segurando minha filha nos braços, olhando para o horizonte ilimitado de São Paulo, senti uma onda avassaladora de triunfo puro e inabalável. Os parasitas que se alimentaram da minha bondade haviam sido lançados na escuridão que mereciam. Enquanto Luna e eu ficávamos seguras na luz, prontas para construir um futuro magnífico com nossas próprias mãos. 3 anos depois,
Em uma tarde brilhante e ensolarada no final da primavera, uma brisa gentil e refrescante rolava do rio Tietê, carregando o cheiro limpo de água e cerejeiras em flor pela orla de São Paulo. Erguendo-se majestosamente ao longo da margem do rio, estava uma obra-prima arquitetônica de curvas de vidro orgânicas varridas e madeira sustentável quente. O recém-completado oásis da orla do rio Tietê. Isso não era apenas outra torre de escritório estéril construída para bilionários da Avenida Paulista. Era um santuário cívico inovador de 400 milhões de reais, projetado do zero para servir ao povo de São Paulo. O complexo expansivo apresentava um pavilhão educacional infantil imersivo de múltiplos andares, um centro de cuidados infantis subsidiado de última geração para pais trabalhadores e jardins botânicos públicos, serenos onde cidadãos idosos e famílias jovens podiam sentar juntos e observar os barcos à vela deslizando pelo rio. Hoje era a cerimônia grandiosa de corte da fita, e a praça principal transbordava com centenas de cidadãos aplaudindo, líderes municipais, oficiais federais e jornalistas arquitetônicos internacionais. Certa, Ventura Isadora. Aqui. Certa, Ventura, a imprensa arquitetônica internacional está chamando o oásis da orla da conquista de design cívico mais significativa em São Paulo em um século. Como se sente ao ver sua visão completada? Dezenas de microfones e lentes de câmera foram empurrados na minha direção enquanto eu estava no palco de apresentação vestida em um deslumbrante terno de seda branco sob medida. Olhando para a multidão aplaudindo e as crianças felizes já brincando nos jardins da praça, senti um calor profundo e humilde encher meu peito. Sorri calorosamente para os repórteres, respondendo suas perguntas com a graça e confiança firme de uma mulher que havia completamente conquistado seu mundo. Isadora, você conseguiu. Estamos incrivelmente orgulhosos de você. Abrindo caminho pelo mar de convidados da alta sociedade e líderes municipais, 3 homens altos e imponentes subiram ao palco e me envolveram em um abraço coletivo esmagador. Eram meus irmãos, o senador Augusto Ventura, o vice-presidente executivo do Banco Soberano Patrimonial Felipe Ventura e o CEO da Ventura Capital Rafael Ventura. Os 3 titãs mais poderosos e temidos da elite política e financeira brasileira haviam deixado de lado suas audiências congressuais, reuniões de conselho e aquisições internacionais apenas para ficar em um palco público em São Paulo e celebrar o triunfo da irmã caçula. Obrigada por virem, Augusto, Felipe e Rafael. Eu ri, limpando uma lágrima feliz do olho enquanto Augusto beijava minha bochecha. Está brincando? Não perderíamos isso por nada no mundo, Isadora. O senador Augusto Ventura disse, seu rosto político geralmente austero, radiante de alegria absoluta e irrestrita. Caminhando por este pavilhão hoje, vendo as vidas que seu gênio vai tocar, é o maior ponto de orgulho na história da nossa família. O financiamento financeiro desta instalação já está sendo estudado como um estudo de caso na FGV. Felipe sorriu, batendo em seus óculos de aro prata. Você provou que o verdadeiro brilhantismo não precisa se esconder atrás do nome de ninguém. Rafael deu um passo à frente, seus olhos escuros brilhando com afeto quieto e profundo, enquanto apertava meus ombros. Você pegou a pior dor que uma mulher poderia experimentar, Isadora, e a transformou em um monumento de força e beleza. Você é a mestra incontestável do seu próprio destino. Mamãe. Uma voz brilhante e alegre ressoou pelo palco. Virei-me bem a tempo de pegar minha filha de 9 anos, enquanto ela corria para meus braços. Luna havia crescido em uma garota notavelmente alta e bonita, com olhos brilhantes e inteligentes e um espírito inabalável. Vestida em um lindo vestido de renda branco que combinava com meu terno, ela parecia uma princesinha enquanto sorria para mim. Segurado cuidadosamente em suas mãos, estava uma pequena caixa de joias elegante de veludo azul marinho. Feliz inauguração grandiosa, mamãe. Luna anunciou orgulhosamente, sua voz carregando pelos microfones próximos. Tenho um presente especial para você. Trabalhei nele por meses. Um presente para mim, querida? Perguntei, ajoelhando-me no palco para ficar no nível dos olhos dela. Luna assentiu entusiasticamente e abriu a tampa de veludo. Descansando dentro em uma cama de cetim branco, estava um pingente de ouro maciço artesanal deslumbrante pendurado em uma corrente delicada e cintilante. Ao me inclinar mais perto, minha respiração ficou presa na garganta. O pingente de ouro era uma réplica exata,
impecável e mestra do rosto sorridente torto e cru do colar de papel de construção que Marcelo havia esmagado sob seu sapato 3 anos antes no saguão da Avenida Paulista. Economizei toda a minha mesada semanal por 2 anos inteiros, mamãe. Luna explicou, seus olhos brilhantes reluzindo com amor incondicional. E então pedi ao tio Felipe para me apresentar ao melhor mestre joalheiro da rua Oscar Freire, para que pudéssemos fundir meu desenho antigo em ouro maciço real. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente o pingente brilhante. Eu lembro quando aquele homem mau esmagou meu colar de papel e nos fez chorar. Isso me deixou tão triste. Então quis te dar uma medalha de ouro real e indestrutível hoje, mamãe, porque você trabalhou mais duro que qualquer outra pessoa no mundo inteiro e construiu o lugar mais mágico de São Paulo. Agora você tem um colar que ninguém nunca pode quebrar. Ouvindo as palavras puras e belas da minha filha de 9 anos, as comportas emocionais no meu coração se abriram completamente. Lágrimas de alegria avassaladora absoluta escorreram livremente pelas minhas bochechas, captando a luz brilhante da tarde. Oh, minha doce e corajosa menina! Obrigada! Solucei feliz, jogando os braços ao redor dela e a puxando apertado contra meu peito. Este é o tesouro mais precioso no universo inteiro. Vou guardá-lo para sempre e sempre. Luna riu feliz, pegando a corrente delicada de ouro da caixa e prendendo-a cuidadosamente ao redor do meu pescoço. O pingente de ouro maciço descansava sobre meu coração, brilhando brilhantemente contra a seda branca do meu terno de grife. Um símbolo permanente e reluzente da nossa resiliência, nosso triunfo e nosso vínculo inquebrável. Levantei-me, segurando a mão de Luna firmemente na minha, enquanto meus 3 irmãos mais velhos se posicionavam para flanquear-nos dos 2 lados. Juntos, ficamos no palco da Gran Plaza, olhando para as águas diamante brilhantes do rio Tietê, enquanto o sol dourado da tarde banhava a skyline de São Paulo em um brilho quente e triunfante. Havíamos caminhado através da amarga tempestade gelada de traição e humilhação, recusando-nos a deixar a crueldade dos outros quebrar nossos espíritos. E agora, de pé juntos no sol brilhante da nossa própria criação, estávamos avançando para um futuro infinito e ilimitado, fortes, unidos e verdadeiramente intocáveis pelo resto dos nossos dias.